Mais Brasil, menos Brasília. Nós precisamos de mais Brasil. Nós temos que libertar essa energia produtiva que o país tem. Tem um futuro brilhante esperando o Brasil se nós fizermos a coisa certa. Quem é mais forte? 200 milhões de brasileiros ou meia dúzia de cara lá em Brasília? Enquanto todo mundo achar que meia dúzia de cara em Brasília vale mais do que 200 milhões de brasileiros, nós não encontramos um caminho. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o futuro do Brasil. Esse é um podcast exclusivo, já que é o primeiro podcast do nosso convidado, depois que ele deixou de ser o ministro da Economia do Brasil de 2019 a 2022. Por isso, a gente está recebendo pela segunda vez no nosso programa Paulo Roberto Nunes Guedes, conhecido como PG. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e ex-ministro da Economia. É um dos fundadores do Banco Pactual, hoje BTG Pactual. E, além disso, ele já participou do Conselho de Empresas listadas na Bolsa, como PDG Realty, Localiza, Ânima Educação, entre várias outras conquistas ao longo da sua jornada. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem, negro? Prazer estar aqui com vocês. Tivemos juntos, quando eu estava no governo, um ambiente com bastante calor, né? Bastante tensão, verdade. Muita bomba. Agora nós estamos um pouco mais à vontade. Um pouco mais à vontade. E antes de a gente começar a nossa conversa aqui, Paulo, tem alguns recados para passar para a nossa turma aqui. O primeiro deles é, deixa um like no vídeo, seja no YouTube ou no Spotify, e manda esse episódio para um amigo, para um colega, para alguém que está trabalhando com você hoje. Tenho certeza que esse vai ser um podcast que vai expandir de alguma forma a sua consciência, o seu conhecimento e provavelmente pode ser um ponto de virada na sua vida, tá? Paulo, deixa eu começar com uma espécie de curiosidade, assim, de fato, né? Muitas coisas aconteceram, talvez hoje seja a primeira vez que você está falando aí, né? Depois de todos os acontecimentos e tudo mais. É a primeira vez. É a primeira vez, né? Mas eu queria saber como que realmente foi a experiência de ser, né, de alguma forma, ministro da Economia. Assim, o que você aprendeu, né, com essa experiência depois de tudo que aconteceu? Era um desenvolvimento, foi completamente inesperado para mim. Eu estava ajudando um candidato de centro. Eu não conhecia à época o Bolsonaro. E eu estava ajudando um candidato de centro, exatamente porque o barulho político, como eu disse durante todo o meu exercício lá do Ministério, o barulho político era muito grande, né? Então está tendo um momento difícil da vida política nacional, mas que eu sempre interpretei construtivamente. Eu dizia durante a campanha que o Brasil era um saci pererê, só pulava com a perninha esquerda. E era natural, porque primeiro você teve um governo militar de 20 anos e estava associado à direita. Então era um governo, um regime militar de direita. Aí de repente vem a esquerda, redemocratização, e realmente redemocratiza. E aí você sai para agora 30 anos, então, de social-democracia, a esquerda no poder, 30 anos, trocando apenas, eles diziam, eu chamava da armadilha do moinho circular. Quer dizer, o partido era o PMDB, da causa das diretas já, precisamos fazer eleições diretas, a defesa da democracia, espetacular. Aí cai uma costela, denunciando o PMDB por corrupção, cai uma costela que é o PSDB. E aí o PSDB denuncia o PMDB e começa, então, aí vem o governo do PSDB, depois seguido de outro, faz a estabilização. Aí o PT denuncia a compra da reeleição e, em nome da honestidade, de novo, se move à esquerda. Só que você deu a volta ao mundo. De esquerda em esquerda, você foi do PMDB para o PSDB, do PSDB para o PT e, de repente, voltou para o PMDB do Temer de novo. Então você deu a volta ao mundo, no horizonte, digamos assim, no espectro político brasileiro. Você fez uma viagem de circunnavegação, foi o Fernão de Magalhães, saiu lá da Espanha, deu a volta ao mundo, voltou de novo, provou que o mundo é redondo, exauriu essas possibilidades da esquerda. E o Brasil não estava indo bem. Então surgiu uma aliança de conservadores e liberais à direita, e eu estava ajudando alguém de centro para tentar evitar esses desgastes, essas lutas e esse barulho político que prejudica a economia quando passa de um certo tom. Até um certo tom é bom e construtivo, porque o que acontece? É a democracia brasileira aprendendo a andar com as duas pernas. Ela só pulava com a perninha esquerda, você podia escolher social-democrata reformista, social-democrata de chão de fábrica, social-democrata, digamos assim, de punhos de renda, você tinha várias alternativas, mas só podia votar pela esquerda. De repente você abriu um leque, e a democracia brasileira ficou vibrante, mais flexível, e surgiu metade da população brasileira era conservadora ou liberal. Então você tinha a esquerda
socialistas e social-democratas, à direita os liberais e os conservadores, e o Brasil ficou mais rico do ponto de vista de alternativas políticas, de conversas importantes sobre coisas que a gente preza. Família, educação, a pátria. O Brasil deve ser uma economia aberta ou fechada? Os impostos devem ser mais altos, com maior participação do governo, que é o que o social-democrata gosta, ou, ao contrário, controle os gastos do governo, torne mais efetiva e eficiente a máquina pública, e aí você pode até reduzir os impostos e o país crescer mais rapidamente através de investimentos privados. Então, o Brasil ficou com mais alternativas. Só que o que acontece? O barulho continuou, muito barulho, muito barulho. Então, mesmo no meio de um Covid, um desastre, a maior crise sanitária da história humana, o PIB brasileiro ameaçado de cair 10%, as projeções de quem veio de fora sobre a trajetória do Brasil eram catastróficas. E nós nos empenhamos bem, nós conseguimos sair do outro lado, saímos mais rápido, saímos com a inflação mais baixa, com crescimento mais rápido, preservamos 11 milhões de empregos. Em vez de demitir alguém, nós pagamos metade do salário, não demita. Temos 11 milhões de CPFs preservados assim. Da mesma forma, distanciamento social, você não pode sair. Se você vende uma garrafinha d'água num jogo de futebol, como é que você vai sobreviver? Se você é um chofer de táxi, ninguém está rodando. Como é que você vai sobreviver? Criamos o auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros receberam. Então, na rua eu só recebo agradecimentos. Foi uma experiência muito difícil, muito dura, mas ao mesmo tempo muito reconfortante, você saber que você podia ajudar. E acabou sendo uma trajetória de vida interessante, porque eu era um estudante, sempre acreditei em conhecimento para trazer o progresso, a produtividade, a ascensão profissional. Fundamos bancos, fundamos gestoras, depois fundamos empresas de educação. Então, o conhecimento sempre enriqueceu a minha vida. Eu, quando era jovem, meu pai era representante comercial, vendedor de material escolar. E eu tinha um estojo pequenininho, o estudo é a luz da vida. Eu olhava para aquilo, eu levava aquilo a sério. O estudo é a luz da vida. Então, o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas, e, ao mesmo tempo, a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada. Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho, a população já está grande e não tem recursos naturais, não tem nada. A mesma coisa a Coreia. E eles se desenvolveram na base de educação, ensino. Né? Então, a tese me entusiasma. A experiência de governo foi uma experiência muito difícil, mas, ao mesmo tempo, nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos, apesar da pandemia. É a única economia no mundo, tirando uma cidade-estado, que é Singapura, e um país árabe, que é a Arábia Saudita, que tem muitos recursos, é o único país no mundo que saiu da pandemia com a dívida menor do que quando entrou. A média, quem tinha 100% de dívida PIB saiu com 110. Quem tinha 80 saiu com 90. O Brasil tinha 76, saiu com 73. Nós somos uma geração que, graças ao conhecimento de economia e à colaboração de todos que se envolveram nisso, vocês, inclusive, quando foram lá, fizeram a entrevista, ajudaram a divulgar o que nós estávamos fazendo, isso produziu um resultado extraordinário para o Brasil. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade. Eu lembro que você falou isso quando a gente visitou lá, né? De que, putz, se a gente não pagasse essa conta de alguma forma, a gente deixaria essa conta mais cara para os nossos filhos, netos, etc. E aí, assim, foi uma montanha-russa, né? Pelo que você está falando. Muitas experiências, frutos muito bacanas, momentos muito desafiadores, e no meio disso uma pandemia completamente inesperada mesmo, né? Assim, loucura isso. Agora, olhando para tudo que aconteceu, né? Você ainda voltaria para a política? Assim, sei lá, se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo, uma coisa dessa? Olha, eu devo dizer com a maior sinceridade do mundo, só em caso de guerra mundial. Porque, mas você está disposto a servir pelo jeito, né? Porque, imagine, eu quando estava ajudando um candidato de centro na eleição de 2018, esse candidato dizia para mim, você vai ser meu ministro. Eu dizia, não, eu já estou velho, estou chegando aos 70 anos e eu estou envolvido justamente em difundir educação, em fazer investimentos. Meus investimentos todos estavam já concentrados em área de educação. Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida. Quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais, e eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelles, logo na eleição direta, quando Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984, 85, ele nomeou
O Dornelles, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda. E o Dornelles pediu 3 nomes para o Mário Henrique Simons e 3 nomes para o Delfim Neto. E o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central. E eu me lembro, na época, o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei: professor, o senhor me deu força para fundar um banco. Aí agora, um ano depois, o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal. Ele falou: Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse: não, então não vai agora não. Eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos. A gente vai cedinho para o governo, fica famoso, depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos. Em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário. Os americanos primeiro fazem experiências pessoais, o primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira, e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo o que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, que é uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo, e quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que, pelo menos, deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado, né? Então, controle de gastos, reduz os juros, o investimento privado, 900 bilhões de reais já encomendados em investimento para os próximos 10 anos, em energia, em transporte, em cabotagem, em concessões, privatizações. Isso já tem um pipeline aí de investimentos preparados para os próximos 10 anos. O Brasil já está no caminho da prosperidade. Agora a pergunta é se nós vamos nos manter ou se nós vamos sair do caminho da prosperidade. Então, nesse sentido, a experiência foi, principalmente quando eu tenho agradecimento das pessoas, eu vejo que eu tinha conhecimento para eu estar no lugar certo, na hora certa, infelizmente muito difícil, mas as ferramentas funcionaram. Ao longo do curso, nós vamos ver. O crescimento econômico de longo prazo depende justamente da acumulação de fábricas, instalações industriais, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, reformas. Esse é o crescimento de longo prazo. Mas você tem as flutuações cíclicas. Por exemplo, um Covid, um choque desse, derruba o PIB. Aí você tem que tentar produzir elementos para uma recuperação cíclica, para você trazer o país de volta do fundo do poço, para voltar para a rota de trajetória. Então, essas coisas nós vamos discutir no curso. Daqui a pouquinho eu vou querer aprofundar um pouco mais sobre, né, macroeconomia e, de alguma forma, o portfólio management, para poder compreender um pouco mais da relação entre taxa de juros, câmbio, né, assim, PIB, várias outras. Você falou um pouco da experiência minha anterior. Ela, de certa forma, eu uso uma lanterna do conhecimento para ir fazendo esses deslocamentos. Está ligado o estado da economia justamente a esse desenvolvimento de várias empresas. Por exemplo, quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. E aquilo era muito mais um hedge fund, porque o Brasil tinha uma volatilidade imensa. Imagina uma inflação sair com um plano mal sucedido, como foi o plano cruzado, uma inflação de 1 dígito, de repente, em 4, 5 anos, você vai para 5.000%. Como é que você pode pensar em investimento de longo prazo ou em private equity num ambiente onde a inflação vai para 5.000%? Você vai perder todos os seus recursos. Eu me lembro que nessa época eu conheci um grande financista americano que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele: não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador de partículas. Então, se você acabou de aprender uma teoria lá fora, eficiente, de como é que funcionam os mercados, e você coloca no acelerador de partículas, a coisa acontece a uma velocidade incrível. Então, você fazia o movimento e aquilo virava dinheiro rapidamente, porque tinha um ambiente de alta volatilidade, ou seja, era um mercado de traders. Compra, vende, compra, vende. Aí depois vai virando essa mesma instituição, à medida que o Brasil vai se estabilizando, você começa a esticar estratégias. Por exemplo, vamos supor com o câmbio. O câmbio você comprava, no momento que um plano vai dar errado, ele subia um pouco, você vendia. Aí vai fazer um outro plano, dá a impressão que vai dar certo, aí o câmbio descia de novo. Aí você comprava outra vez, sabia que o plano ia dar errado, ele subia, você vendia. Então era um mercado de especuladores, de traders. Aí, de repente, o país começa a se estabilizar, com juros imensos, que foi o plano real, um plano muito bem concebido do ponto de vista monetário, um plano monetarista até os ossos, super bem concebido como plano monetário, mas sem dimensão fiscal, sem dimensão cambial.
E mais resultado, com juros bem altos. Então, em vez de comprar e vender dólar, é muito mais interessante se você sair do mercado de trading e ir para um mercado de posições. Então, se você tomasse uma dívida em dólar, pagando dólar mais 2%, dólar mais 3% ao ano, e emprestando no Brasil a 70% ao ano, a 60% ao ano, 50%, 40%, nós ficamos uma década com juros de 2 dígitos. Então, é uma estratégia de posicionamento, descasamento de moedas, vai ficando uma coisa um pouco diferente. Aí, quando a estabilização está consolidada, em vez de você estar num banco que faz essas operações um pouco mais sofisticadas financeiras, você começa a levar o seu próprio banco para fazer os primeiros IPOs e abertura de capital, porque a bolsa começa a subir, e quando o valor dos ativos existentes está bastante alto, o interessante é você virar uma fábrica de novas companhias, que é um private equity. O private equity é uma fábrica de empresas novas. Por exemplo, quando eu tinha a sua idade, o Brasil tinha 5 mil empresas listadas em bolsa. Hoje ele tem 400, 500 no máximo. Quer dizer, o Brasil evoluiu, perdeu qualidade desse ponto de vista, mas o mercado ficou muito mais sofisticado, com penetração. É um mercado hoje muito mais profundo, mas tem poucos empreendedores realmente bem-sucedidos, reconhecidos por essa massa de investidores. Então, de um lado, tem um desenvolvimento do mercado financeiro forte, muitos jovens entrando nessas atividades, como gestão de recursos, consultoria de investimentos, tudo isso de um lado, e do outro lado, cadê os empresários que podem fazer essas captações de recursos? Eles são abatidos num sistema econômico onde só tem lugar para o pequenininho, invisível, que está embaixo do radar, que o governo não chega nele, ele está na economia informal, ou o gigante que já atravessou e vai a Brasília e conhece Brasília. No meio, esse meio que é o formador da grande classe média, que é o que dá potência, é o que permite democracia e mercados, um sistema social saudável, sólido, que é a democracia e mercados, isso aí nós ainda estamos em transição, nós não chegamos lá. Mas aí eu vou me deslocando, então, em direção ao private equity. Então, você que tinha um hedge fund, começa a ir para um banco de investimento mais sofisticado, que começa a fazer os primeiros IPOs, as equipes de pesquisa. Depois você chega ao private equity, que já é um animal mais especializado na fabricação de novos. Realmente o que falta são os coordenadores de recursos. Você sabe disso, você montou uma empresa. Você tem que pagar o aluguel, acender a luz, treinar uma opção de gente, contratar, fazer acordos, desenvolver produtos. Isso é uma atividade, isso é a prosperidade. É uma opção de gente, é o câmara, é o outro analista de sistema, é o outro que é o de comunicação, é o cara do marketing, é a turma da luz, da produção, que monta palco, a turma que faz o show. Quer dizer, esse mundo de empreendedorismo, na hora que você começa a baixar os impostos, baixar os juros, abrir a economia, é uma riqueza extraordinária que começa a se revelar. E ao contrário, se tudo é controlado pelo governo, tudo é dirigido, é proibido tudo, menos o que o governo permitir, é um mundo relativamente empobrecido. Nós estamos em transição, nós não chegamos lá, porque, curiosamente, a direita, que era um regime militar de 20 anos, e a esquerda, que foram esses últimos 30 anos, os dois tinham o mesmo fetiche. Era o dirigismo econômico. Os dois gostam de empresas estatais, os dois gostam de regras de controle de preço, os dois gostam de tudo isso. Então, nós estamos numa transição que ainda não terminou em direção à democracia e mercados. Daqui a pouco, eu vou querer me aprofundar muito com você sobre o seguinte, mas daqui a pouco, porque antes eu acho que tem que abordar algumas outras coisas. Porque a gente fala muito sobre economia, né? Pô, a taxa de juros subiu, aí caiu, a inflação tá alta, aí tem isso, a imposto e tal, e tudo isso é muito importante. Só que a utilidade de discutir sobre isso, sob a ótica do investidor, é o seguinte, está acontecendo tal coisa, então, se eu quero me beneficiar desse cenário, eu preciso alocar o meu capital de tal forma para que eu possa gerar um alfa em relação ao mercado por ter tomado decisões inteligentes e estratégicas. Então, daqui a pouco eu vou querer discutir um pouquinho sobre, de acordo com o cenário de hoje, o cenário que está se formando, o que talvez fazer com o nosso portfólio para talvez surfar uma onda interessante ou talvez minimizar o seu risco. Então, daqui a pouco eu queria aprofundar nisso, tá? Só que antes eu queria entender um pouquinho mais ainda sobre o panorama atual do Brasil, tá? Porque hoje a gente, você mais do que ninguém sabe de muitas das coisas dos bastidores, obviamente, né? E existe uma transição que está acontecendo / aconteceu, né? Então, assim, se eu fosse olhar hoje, né, de uma forma geral, né, assim, para o que está acontecendo, tá, em termos políticos, Brasil, etc. O que você poderia citar como 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sob a ótica, talvez, do que está acontecendo na liderança do Lula hoje, ou no Brasil de uma forma geral? Assim, o que você destacaria como 3 pontos positivos, 3 pontos negativos hoje? Os 3 pontos positivos do momento, do cenário atual, eu diria, foram confirmações de teses que eu defendi os últimos anos. Eu sempre disse que o Brasil tem uma democracia barulhenta, porém robusta, ela está em transição. Então, essa barulheira toda, como eu disse antes, é o resultado da
emergência, da revelação, do surgimento da centro-direita brasileira. Existem os conservadores, são muito importantes, pensam em família, pensam em valores, pensam em meritocracia, pensam em trabalho, produtividade, pensam em religião, pensam em Deus, pensam no país. Existe um trabalho clássico do Max Weber, sociólogo, o capitalismo e a ética protestante. Então, países anglo-saxões que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo está na base do Partido Republicano Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. E essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor-trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso, é completamente falso. Quanto mais capital, nós vamos aprender isso, por exemplo, no curso, quanto maior a acumulação, o ritmo de acumulação de capital, por isso que eu queria fazer uma previdência com regime de capitalização, porque quanto mais rápido o ritmo de acumulação de capital, muito maior a produtividade do trabalhador. O exemplo clássico, se você sozinho, se for um jardineiro, for trabalhar, você fica 2 dias arrancando a grama com as mãos. Se botar um pouquinho de capital na sua mão, uma tesoura de cortar grama, você já faz um jardim em 1 dia. Se botar uma máquina de cortar grama, quer dizer, mais capital e tecnologia na sua mão, você faz 3, 4 jardins num dia só e recebe um salário muito maior. Então, quanto maior a acumulação de capital, as inovações tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor o resultado. Então, não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador, é o contrário. A empresa é onde se reúnem os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. Então, os países que perceberam isso, e eu acho que essa é uma experiência positiva que o Brasil está vivendo, é perceber a força do sistema econômico quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem. Tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Então, eu diria que o Brasil teve um grande despertar depois de 30 anos só de centro-esquerda, que é o Saci Pererê que eu dizia, pulava só numa perna, nós estamos aprendendo a caminhar com as 2 pernas. Mas estamos caminhando e caindo. Volta e meia tem uma gritaria, sobe o tom, tem excessos cometidos de um lado e de outro. Então isso não é bom. Os excessos têm que ser contidos. Mas o Brasil está aprendendo a caminhar com esse, digamos, espectro político muito mais amplo e muito mais na direção do caminho da prosperidade. Eu acho que entre uma economia fechada, nós fechamos o Brasil nos últimos 30 anos, uma economia aberta, que é o que nós estamos querendo, fizemos vários acordos comerciais, a produtividade vai ser maior, o crescimento vai ser maior, os impostos mais baixos. Então, um primeiro ponto positivo que eu digo é o Brasil segue nessa transição em direção à democracia e mercados. Tudo precisando de aperfeiçoamento. Então, se você disser assim, está tudo funcionando bem, não. Tem muito barulho, tem muita suspeita, tem muita fumaça, tem que ser mais transparente o tempo inteiro, tem que acontecer. Então, nós temos que seguir nesse rumo de transição. Segunda observação do ponto de vista econômico é que realmente, quando houve a crise, apesar da barulheira toda econômica, do ponto de vista de resposta, apesar de toda a barulheira política, eu chamava a atenção disso o tempo inteiro, a resposta econômica foi muito vigorosa. O nosso regime funcionou para dar resposta econômica. Por um lado, como tinha um Ministério da Economia, em vez de 4 ou 5 ministérios como tinha antigamente, foi tudo em alta velocidade. Imagina se o ministro da Fazenda, para desenhar o programa de Auxílio Brasil, a renda básica do Milton Friedman, quer dizer, se você quiser, foi a maior redução de pobreza em 40 anos. Em 1 ano e meio nós conseguimos, por quê? Porque deu um dinheiro na veia, no bolso do pobre. Ele não tinha que ir para um ministério, para passar por um banco público, para depois virar um empréstimo para um empresário que no finalzinho você leva um sorvete no deserto, chega só a casquinha no trabalhador. Nós fizemos uma transferência direta de renda e por Pix. Ainda fizemos um avanço digital. O Brasil ficou como o 3º melhor governo digital do mundo. E o primeiro das Américas, na frente do Canadá, na frente dos Estados Unidos. O Brasil fez uma revolução digital. E nós fizemos essa transferência de renda, um ataque fulminante. Imagina se tivesse que o ministro da Fazenda pedir para o ministro do Planejamento fazer o orçamento, e aí depois tivéssemos que ligar, por exemplo, eu tive que reduzir as tarifas de importação de 1.500 produtos médico-hospitalares para trazer remédio, ao mesmo tempo de travar as exportações de ventiladores pulmonares, ao mesmo tempo de encomendar ventiladores pulmonares para 2, 3 empresas. Isso era um espaço do Ministério de Indústria e Comércio. Se tivesse Indústria e Comércio, a Fazenda tinha que pedir autorização, depois o Planejamento ia fazer a verba, depois o Indústria e Comércio ia ver se podia autorizar. Como estava tudo comigo, era disparar de manhã, tarde e noite, disparar de manhã, tarde e noite. E as coisas aconteciam em alta velocidade. Quer dizer, nós conseguimos fazer tudo isso com uma velocidade imensa, porque
O sistema reagiu. E eu tive a ajuda de vários atores. Eu tive a ajuda do Supremo Tribunal, eu tive a ajuda do TCU, eu tive a confiança do presidente o tempo inteiro, eu tive a ajuda de parlamentares, Câmara de Deputados, Senado. O sistema funcionou na resposta. Politicamente, o pau comeu. Todo mundo brigou com todo mundo. Mas o Brasil, do lado de lá, saiu porque todo mundo remou. Apesar de todo mundo dando tiro a bordo, estava todo mundo remando. Com o braço esquerdo, todo mundo remando. Com o braço direito, todo mundo dando tiro e vice-versa. Mas o sistema reagiu. E o Brasil surpreendeu. Como eu disse nos palcos internacionais. Eu ia à reunião do G20, eu ia à reunião de Davos, e o Brasil vai surpreender. O Brasil vai surpreender. Nós somos uma democracia resiliente, nós somos uma economia forte, nós vamos reagir, nós vamos sair mais rápido. Então, as previsões que eles faziam, o Brasil, o PIB vai cair 9,7, previsão do FMI. Eu pedi ao FMI para ir embora e passear. Vai para lá, porque nós não estamos com empréstimo. Você não precisa ter uma missão do FMI se você não estiver tomando empréstimo. Então, eu convidei-os amistosamente a ir embora, porque estava atrapalhando o nosso combate, contaminando a expectativa, dizendo que ia cair 9,7, quando eu sabia que o Brasil estava reagindo muito mais rápido. Então, também, a ideia de que o Brasil tem agora uma democracia mais rica, mais vibrante, porque surgiu agora a outra metade do Brasil que estava escondida. A ideia, o segundo ponto positivo, que nós conseguimos reagir a uma crise, foi uma guerra mundial. E o Brasil saiu bem, saiu bem. Eu não vou avaliar do ponto de vista político, do ponto de vista médico, se morreu gente, mais gente, menos gente, mas eu vi o seguinte, o Brasil vacinou todo mundo em alta velocidade, tem muita crítica, eu sei que tem toda essa discussão, mas quando você vai ver os números, o Brasil, ao longo de 2, 3 meses, a partir do momento que a vacina ficou pronta, o Brasil ultrapassou, tirando poucos países nórdicos, alguns até deram liberdade para vacinar ou não, tirando esses temas mais complexos, a verdade é que o Brasil imunizou a população inteira. Todo mundo que quis tomar vacina, tomou vacina e está tudo certo. Então nós tivemos uma resposta muito vigorosa à crise, muito forte. O Brasil, em transição, em direção à economia de mercado e uma democracia mais robusta, precisa de mais transparência, precisa de mais menos barulho e mais efetividade na parte política. Resposta econômica vigorosa, foi um segundo ponto também, que eu apostava que o Brasil sairia bem. Agora só for olhar para os pontos negativos. E o terceiro ponto é que nós estamos nos rumos, o Brasil está no caminho da prosperidade. Nós estamos, como eu disse, com 2 planos Marshall de pipeline. Um plano de Marshall era 100 bilhões de dólares, dá uns 800, 900 e poucos bilhões hoje de reais. Nós temos, o plano Marshall reconstruiu a Europa no pós-guerra. Nós temos 2 planos Marshall encomendados para os próximos 10 anos. Está tudo no lugar. Nós temos 5 mil municípios estão refazendo os seus 3 pontos positivos. Primeiro ponto positivo, a democracia brasileira mais flexível, muito mais representatividade. Liberais e conservadores emergiram. Metade do país, pelo menos, é liberal e conservadora. Segundo grande ponto, a nossa capacidade, nós brasileiros, quando você bota as nossas instituições, e houve um episódio, uma crise, um meteoro, uma bomba que explodiu sobre nós, que foi toda essa crise, nós reagimos com vigor. E, finalmente, o terceiro ponto. E estamos no caminho da prosperidade. Reduzimos os impostos, abrimos a economia, temos 2 planos Marshall de encomenda de investimentos, temos um Banco Central independente, garantindo que a inflação não vai destruir o poder de compra dos salários, o poder de compra das aposentadorias, quer dizer, que já está em curso esse programa de estabilização. Então, eu vejo essas vantagens. Você diz os pontos negativos. Mas pensando mais sob a ótica de hoje, assim, não do passado, mas pensando hoje como está a nossa foto, né? Quais seriam 3 pontos negativos das decisões que estão sendo tomadas? Bom, eu prefiro responder de uma forma socrática, que é o seguinte, o Sócrates era conhecido por fazer perguntas. Quando alguém perguntava para ele, ele respondia com uma pergunta. Então ele fala assim, olha, nós controlamos os gastos públicos. Isso é o caminho da prosperidade, mais eficiência, mais foco nos gastos públicos. Se você estiver aumentando os gastos públicos, pense sobre isso. Nós reduzimos os impostos, controlamos os gastos públicos, você pode reduzir os impostos, a taxa de juros cai e os investimentos aumentam, privados. Como eu disse, são 880 bilhões. Se você começa a gastar mais no setor público, você vai gastar quanto mais? 30, 40, 50 em investimento, cuidado para não derrubar os 800. Às vezes você vai buscar 30 ou 40 de investimento público, sobe o juro e derruba 800 no setor privado. E você volta para a estagnação. O Brasil era prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. Nós estávamos prisioneiros lá, sem crescer. A geração dos meus pais assistiu um Brasil que crescia 7,5% ao ano, 10, 15, 20, 30 anos seguidos. Hoje,
Ao contrário, os últimos 30 anos o Brasil está crescendo zero. Então, cuidado. Se tiver que lançar algum alerta, basta dizer o seguinte, pessoal, o caminho da prosperidade é com redução de impostos, não é com aumento de impostos, não. O caminho da prosperidade é com a abertura da economia. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos, porque o governo está gastando menos. Porque senão, quando o governo gasta mais, vai ter que tomar empréstimo, o juro já sobe. E vai ter que emitir moeda também, porque se ele está gastando mais, ele vai ter que emitir ou dívida ou moeda. Se ele emitir dívida, o juro sobe. Se ele emitir moeda, a inflação sobe. Então, o segredo é controle de gastos, você tem que controlar os gastos. Então, eu diria que nós precisamos estar atentos para essas dimensões. Agora, do ponto de vista de alocação de recursos, né, que é um pouco da preocupação, né? Aquele filme que passou ao longo de 30 anos, que é o Brasil gastando cada vez mais, o governo, como percentagem do PIB, 40 anos atrás era 20% do PIB. Aí ele foi subindo, 25%, 30%, 35%, 40%, chegou a 45%. Esse filme que passou ao longo de 30 anos, cuidado para você não repetir agora num fast forward, num negócio assim. Né? Se você, ao longo de 40 anos, você ficou aumentando o gasto do governo, que levou a um endividamento em bola de neve, que levou a juros muito altos, e isso faz o endividamento em bola de neve, levou a inflação mais alta, desorganizou o sistema produtivo. Se você fez isso ao longo de 40 anos, o Brasil parou de crescer, e agora nós já estávamos na rota do crescimento de novo, cuidado, se você fizer as mesmas coisas de novo, o resultado vai ser o mesmo. Você começa a gastar muito, o governo gastar muito, os juros ficam mais altos, volta o endividamento em bola de neve, a inflação não desce tão rapidamente quanto poderia descer, os investimentos privados sofrem. E da mesma forma que a gestão de portfólio, quer dizer, aquilo que eu disse para você, uma empresa que era um hedge fund foi virando um asset management, fazendo alocações, depois entrou no setor real, sob forma de private equity. É a mesma coisa com o Brasil como um todo. Quando os juros estão altos, e agora estão altos porque nós estamos naquela situação de que, de um lado, o governo gasta mais, do outro lado, o Banco Central tem que evitar a inflação, com os juros mais altos, os portfólios reagem com uma alocação maior de renda fixa. Vem todo mundo um pouquinho mais para renda fixa. E aí você vê que o mercado, a bolsa, sofreu um pouco no início. Aí agora com a perspectiva de que os juros podem cair ali na frente, porque o governo vai atacar o problema fiscal, aumentando os impostos. Do ponto de vista fiscal, o Banco Central, como a inflação está caindo, se o governo aumentar os impostos, o déficit diminuir, os juros podem cair por duas razões. Primeiro, porque a inflação está caindo, e segundo, porque o déficit vai diminuir. Então, do ponto de vista de portfólio, você já começa a voltar um pouquinho em direção à bolsa e vai reduzindo a posição de renda fixa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que com o aumento de impostos, o ritmo de crescimento econômico diminui. Aí os private equities, por exemplo, que estavam animados, que viraram fábrica de empresas, etc., achando que o Brasil vai crescer 4%, 5%, já começam a ter dificuldade de encontrar seus targets. Então, tudo isso é um ecossistema, isso vai evoluindo junto. A renda fixa, o juro sobe muito, o povo de renda fixa fica mais animado. E o povo de equity sofre. Aí os juros baixam. Aí o povo de ações fica mais animado, o povo de renda fixa vai ficando... Se eu fosse pegar hoje, assim, a gente tem esse cenário, né, o Copom acabou de diminuir aqui 0,5%, a nossa taxa básica foi de 13,75 para 13,25, né, e depois de, sei lá, acho que 2 anos quase, né, sem reduzir a taxa de juros, alguma coisa assim, a gente teve essa primeira redução, né, você pega o boletim Focus, né, todas as projeções de alguma forma apontando para que exista um cenário onde a gente comece a ter uma redução suscetível pelas próximas reuniões, e a taxa de juros começa a cair, é o que você falou. As pessoas, elas deixam de, talvez, alocar tanto assim, ou pensar tão, de uma forma otimista na renda fixa, pós-fixada, e a bolsa, por outro lado, ela tende a desempenhar melhor, porque o custo-oportunidade muda. Só que a bolsa começou a subir muito antes da taxa de juros começar a ser reduzida, porque o mercado ele é muito complexo. É sempre assim. Ele sempre tenta antecipar de alguma forma. E aí é o que eu vou te perguntar agora. Nesse cenário que a gente vive, de possível redução de taxa de juros, primeiro, isso aqui é um bom caminho para o Brasil na sua concepção? É o que deve acontecer? É o que o Brasil deveria fazer, reduzir a taxa de uma forma? E aí depois disso, pensando que esse é um contexto que deve acontecer ou está acontecendo, o que fazer sob uma ótica de portfólio? E lembrando que o mercado ele é complexo, porque a gente sempre tem que, de alguma forma, antecipar o futuro melhor do que as pessoas que já estão antecipando hoje. Então, assim, taxa de juros vai cair, é bom para o Brasil, e o que eu devo fazer com o meu portfólio, de uma forma geral? Vamos lá. Você tocou num fenômeno mais importante desses fenômenos econômicos, na dimensão mais importante desse fenômeno econômico, que é justamente a questão das trajetórias. A economia é um animal que se move, é um organismo vivo que se move num ambiente também onde há choques, adaptações, tudo isso. Por isso que é importante a flexibilidade, preços flexíveis, câmbio, juros. As ferramentas têm que estar mais ou menos
reagindo ao que está acontecendo. Então, o que nós antecipamos? Quando houve o Covid, o Brasil caiu, nós disparamos os mecanismos anticíclicos, a economia bateu no fundo e voltou rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca paramos as reformas, porque são as reformas que dão a inclinação da trajetória do PIB. Quer dizer, com as reformas, você põe o PIB para crescer muito. Por exemplo, nos anos 80, sem reformas e com muita desordem, o que acontecia eram grandes ciclos em volta do vai para lugar nenhum. Então, um ano cresce 3, no outro ano cai 3. Um ano cresce 4, no outro ano cai 2. Quer dizer, você não está indo para lugar nenhum. Então, as reformas são importantes porque elas levantam a trajetória toda. Mas continuam aquelas oscilações. Nós sabíamos que estávamos controlando a parte fiscal. Então, é a primeira vez em 30 anos que tem 5 mil municípios no azul, superávit primário. E eu conversava com o presidente do Banco Central à época, né? Conversávamos com uma certa regularidade, como o Banco Central é independente, mas ele tem que conversar com o que está fazendo, trocar ideias sobre o que está acontecendo na economia. Nós íamos juntos lá para fora, voltávamos. Então, trocando sempre ideias sobre isso. O que acontece? Nós já sabíamos que tínhamos gasto muito dinheiro anticiclicamente, mas eu disparei gastos transitórios. Ou seja, saúde, mobilidade urbana, os hospitais estão funcionando, o pessoal está em distanciamento, ficou doente, você tem que pegar um ônibus para ir para um hospital. Então o ônibus tem que rodar mesmo que tenha prejuízo. Então nós fizemos grandes transferências de recursos para estados e municípios, ao mesmo tempo impedimos que a máquina inchasse. No momento em que milhões de pessoas estão perdendo o emprego, milhares de pessoas estão morrendo, empresas fechadas, era importante, no meio de uma guerra, você não fica pedindo aumento de salário, funcionalismo público. Então, nós interrompemos os pagamentos de estados e municípios, não precisam pagar o governo federal, os bancos públicos, interrompemos todos os pagamentos, de juros, de principal, amortização de principal, ao mesmo tempo suspendemos os reajustes de salário, funcionalismo durante a guerra, e isso, na verdade, foi uma enorme contenção de custos para estados e municípios. De um lado, nós fizemos transferência de 700 bilhões de recursos para a economia como um todo, sendo 150 bilhões para estados e municípios, e mais as outras ajudas que nós demos, auxílio emergencial, era coisa de 200 bilhões ao ano, 150, 200 bilhões ao ano. Então nós realmente jorramos dinheiro. O déficit, quando nós entramos, o déficit era 2% do PIB, caiu para 1%, a doença, ou seja, nós íamos zerar, era 2%, caiu para 1%, ia para 0%. Chegou a doença, nós fomos para 10,5% do PIB. Só que era tudo gasto transitório com a saúde, não gastos permanentes com a máquina. Tanto que a doença refluiu, com a vacinação em massa, a doença refluiu. O que aconteceu? O déficit veio de 10 para 0 e virou um pequeno superávit. Então, qual era a situação do Brasil? Os preços subindo, preços transitórios subindo por causa da doença, nós lançamos o Banco Central Independente. O Banco Central Independente é justamente uma espécie de garantia institucional de que a inflação, os aumentos temporários e setoriais de preço, material de construção, remédio, tudo que estava subindo ali naquele momento, alimentos estava subindo também, com as transferências de renda que nós fizemos. Então, um estava ampliando o quarto da sua casa para poder receber a família simples, ele comprava material de construção e ampliava, na periferia ampliava suas construções, preço do material de construção subindo, comida subindo de preço, com as transferências todo mundo no supermercado comprando. Então, quando esses preços começaram a subir, nós lançamos o Banco Central Independente. E aí o Banco Central Independente é quem tem que impedir que esses aumentos temporários e setoriais de preço se transformem em aumentos permanentes e generalizados, que é o que se chama inflação. Lançamos o Banco Central Independente. Então era natural que o juros subisse, desacelerasse um pouco a economia. Então a economia estava crescendo 5%, ela desacelera um pouco, porque o Banco Central começou a subir os juros. Mas a gente sabe que essa alta é temporária. Assim que a inflação começa a cair, o Banco Central vai baixar os juros. Então, o que está acontecendo agora? Nós estamos conversando o que está acontecendo. O mercado todo antecipando a queda de juros. Aí a Bolsa reage, sobe um pouco. Exatamente aquele mecanismo de que renda fixa um pouquinho menos interessante, mais interessante Bolsa, o país pode crescer mais um pouco. Então, hoje, o Banco Central está reagindo, olhando para a inflação, ele está reagindo, baixando os juros, vendo que a inflação é bem mais baixa. E é consistente e é correto. A pergunta é até onde ele vai baixar. Se a situação fiscal fosse semelhante à que nós deixamos, 5 mil municípios com azul, 26 estados, superávit primário também, no azul, Distrito Federal no azul, superávit primário, Governo Federal no azul, superávit primário, as estatais com 200 bilhões de reais de superávit, saindo de um déficit de 20 para um superávit de 200. Se a situação fosse essa, o juro podia voltar de novo, aí, a inflação podia vir para uns 3%, 3,5%, e o juro vir para 6%, 7%, tranquilamente. A pergunta é o seguinte, será que ele vai conseguir baixar tanto? Porque o déficit está aumentando de novo, o déficit está em trajetória de alta. Essa é uma grande dúvida, né? E eu acho que talvez seja uma das grandes
talvez, prerrogativas, né, de o que eu imagino que um aluno gostaria de encontrar, por exemplo, no MBA sobre macroeconomia e portfólio management. Ele, né, ele vai aprender a fazer essa análise. Isso, exato. Ele vai aprender a fazer essa análise. Por exemplo, agora, o que ele tem que estar de olho? O que o aluno tem que estar de olho agora? Bom, a inflação está descendo porque o Banco Central independente travou essa alta generalizada de preço. A parte fiscal já fez sua parte, o déficit estava, como eu disse, estava superávit primário em todas as dimensões. Então, o fiscal não estava empurrando a inflação para cima, estava neutro. O fiscal estava travado, estava lá moderado, superávit moderado. Inflação caindo, o Banco Central começa a descer. Vai descer até onde? Depende do déficit público. E aí são as duas ferramentas que o governo está mobilizando agora. Primeira ferramenta, o arcabouço fiscal. Esse arcabouço é resiliente, é forte, ele tem capacidade de controle do déficit? Se ele tiver, o juro pode descer bastante. Segundo, a reforma tributária. Em princípio, a reforma tributária que nós estávamos conduzindo era para simplificar e reduzir os impostos. O governo hoje não tem essa liberdade. Hoje ele já disse que precisa aumentar os impostos. Então, evidentemente, a trajetória de juros vai depender, até onde o Banco Central pode baixar os juros, vai depender dessas duas variáveis. O governo vai conseguir, com o arcabouço fiscal, conter os gastos? 1. 2. O governo vai conseguir, com a reforma tributária, fechar o gap fiscal? Então tem que ficar de olho, o aluno tem que ficar de olho nessas duas coisas. Se essas duas coisas se provarem consistentes, o juro pode descer bastante. Se não, o juro vai descer mais devagar e menos do que desceria. O que você acha, né, da reforma tributária atual e também do arcabouço fiscal que foi apresentado? Você acha que são boas soluções? Assim, onde você acha que foi acertado, onde você acha que foi errado Eu acho que nós aprendemos bastante lá, porque como é que nós conseguimos justamente, dentro de uma ideia de uma economia dinâmica, intertemporal, que você tem várias ferramentas, a coisa mais importante é o regime, é a definição do regime. Por exemplo, tem um regime monetário claro no Brasil, que é a meta de inflação. Então todo mundo já sabe. Ele coordena as expectativas na economia. Todo mundo já sabe o seguinte: a inflação está subindo, e o Banco Central tem que subir o juro. A inflação começou a cair, o Banco Central agora, graças a Deus, pode começar a baixar o juro. Então esse regime monetário já está definido, é muito claro, e agora, inclusive, nós fizemos, digamos assim, demos continuidade a um trabalho que foi feito por bastante tempo, que era criar esse regime operacional, e agora finalmente despolitizar a moeda. Falar assim, olha, a função primordial do Banco Central é garantir o poder de compra da moeda nacional, garantir a poupança dos aposentados, garantir o poder de compra dos aposentados, garantir o poder de compra da poupança, garantir o poder de compra dos salários. Essa é a função do Banco Central. E as eleições? Bom, as eleições fiquem com os políticos, eles conversem lá, mas o Banco Central tem uma missão. Então quem disser, o Banco Central está prejudicando o governo agora porque o juro está alto. Bom, então o Banco Central prejudicou o outro governo, porque botou o juro alto durante a eleição. Então essa é a missão de um Banco Central. Ele não pode ficar ao sabor da política que empurra para um lado ou para o outro. É a despolitização da moeda. A moeda é algo sério demais para ficar sendo empurrada para um lado e para o outro ao sabor do ciclo político. Então essa é a missão do Banco Central. Falta uma definição semelhante na parte fiscal. O teto era uma tentativa de criar esse regime fiscal. Falar, vamos controlar os gastos aqui do governo com o teto. Só que o teto foi mal construído. O teto foi mal construído. Por exemplo, se tiver uma pandemia e se você tiver que transitoriamente gastar mais, é o que nós fizemos. Isso atrapalha o regime fiscal brasileiro? Não. Teve uma emergência, o déficit foi a 10% do PIB, acabou a doença, voltou para zero. Então, nós provamos que o teto foi mal construído. O teto tinha que ter uma chaminé, para de vez em quando a fumaça sair. Você não pode ficar fechado dentro de casa e ligar a lareira. Tem que ter uma chaminé, de vez em quando tem uma exceção. Então você tem que regulamentar essa exceção. Aí nós fomos aprendendo isso, que o teto estava mal construído. Do ponto de vista político, aí sim pode haver uma reclamação. Não em relação ao Banco Central. Em relação ao Banco Central, ele tem que fazer a missão dele. Não interessa se está no poder A, B, C, se é ano eleitoral. Isso não pode contaminar o Banco Central. Mas nos gastos públicos, sim. Um social-democrata tem o direito de falar assim, olha, eu não quero teto, eu quero gastar mais. E eu quero gastar mais e quero botar imposto para pagar. Já o liberal-democrata vai dizer assim, não, eu gosto do teto de gastos porque me força a ter disciplina e buscar eficiência. Então o teto era um teto discutível e mal construído. Então nós vamos ter que evoluir para uma ferramenta adicional. No curso, nós vamos lançar uma proposta. Nós vamos lançar uma proposta simples,
poderosa, que é o que nós praticamos durante esse tempo todo, que é o seguinte: da mesma forma que existe uma ferramenta, o que a gente chama tecnicamente da variável de controle, que é os juros, e uma meta, tem uma meta, uma variável que é uma meta, a inflação, tem que ficar aqui dentro dessa meta. Qual a ferramenta que eu tenho? Os juros. A inflação está acima da meta, sobe os juros. Caiu de novo na gaiola, está preso lá na jaula, pode baixar os juros. Da mesma forma, você tem essa ferramenta simples e compreensível, a melhor ferramenta é a dívida PIB. Qual é o melhor símbolo de sustentabilidade fiscal? Resposta: dívida PIB. A Covid chegou ao Brasil com 76. Quando o Covid foi embora, a guerra da Ucrânia ainda está rolando, o nosso governo saiu, a dívida PIB é de 73. Ou seja, nós mantivemos a sustentabilidade fiscal, apesar de gastar mais, apesar de fazer... Por quê? Porque nós usamos as variáveis de controle. Então, se você tiver a meta de dívida PIB, o governo é social-democrata. Ok, gasta mais, mas vai ter que botar mais impostos. E aí você mantém a dívida PIB aqui. Gastei mais 200 bilhões. Vai aumentar o imposto em 200 bilhões? Aí você mantém a dívida PIB. Não quero aumentar os impostos. Então privatiza. Vende 2 estatais. Desalavanca o banco público. É todas as variáveis de controle que nós usamos. Então, em vez de ter uma ferramenta super complexa, um arcabouço completo, cheio de regras, esse pode, esse não pode, isso aqui está fora, porque tudo isso é muito... um esforço muito voluntarista, né? Você vira e fala assim: olha, o investimento em saúde é um investimento, isso aí não pode ter teto. Bom, do ponto de vista financeiro, é um gasto. Do ponto de vista, digamos assim, de longo prazo, de capital humano do país, é um investimento. Mas é um investimento que vai ter retorno ao longo de muito tempo, você investir mais na saúde. Então, como é que você faz? Vale gastar o que você quiser? Por exemplo, nós fizemos exceções. Fundeb, 260 bilhões para educação básica no Brasil. Isso, entre aspas, é para ser visto como um investimento. Então, isso saiu da conta. Só que você tem que gastar os 260 bilhões. Então, não adianta você falar. Uma coisa é dizer que tem mérito. Saúde tem mérito, educação tem mérito, segurança pública tem mérito. Tudo isso é investimento. Agora, se você chamar isso tudo de investimento e tirou debaixo do teto, você vai para a hiperinflação com maior mérito. Aliás, está cheio de mérito na América Latina. A Argentina está cheia de mérito. Ela gasta bastante em saúde, educação, segurança pública. Também se gasta muito disso. Ou seja, não é verdade. Você acha que aquilo é importante, desestabiliza a economia inteira. E isso é um pouco do drama que já havia acontecido antes. O Brasil saiu com grandes projetos e no final nós estávamos numa situação dramática. O PIB caiu 3,5% 2 anos seguidos. A dívida PIB estourando outra vez. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso. E temos que ser muito técnicos. E politicamente temos que ter sabedoria. Então, se você tiver uma relação dívida-PIB, você deixa o espaço para o social-democrata. O social-democrata fala: não, eu não quero teto, eu tenho o direito de gastar mais. Ok, você tem o direito de gastar mais, mas você tem que ter uma dívida-PIB. Você não pode gastar mais jogando a conta para os seus filhos e netos. Isso é uma irresponsabilidade. Isso não é tomar conta de educação e saúde, isso é uma irresponsabilidade com filhos e netos. Você, sob o pretexto de fazer saúde e educação, hoje você, na verdade, está inviabilizando futuras gerações. Então, a dívida PIB é uma meta que a gente vai sugerir, por exemplo, nesse curso. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Se a gente fosse olhar para a dívida PIB, né? Vamos entender isso daqui, talvez sob uma ótica familiar, como o quanto essa família produz, não é? E o quanto essa família tem de dívida. Perfeito. Né? Cara, e aí, o que acontece com a família brasileira muitas vezes, né? Ela pensa assim: caramba, eu quero muito usar essa roupa melhor. Poxa, essa roupa melhor talvez não vai me dar mais produtividade, mas vai me fazer sentir melhor de alguma forma. Vou comprar essa roupa, vou ficar mais feliz. E aí, né, eu tenho sonhos. Eu quero realizar o sonho do meu filho, fez 18 anos, vou tentar dar um carro para ele, né? Quero levar eles para passear, para comer fora, quero viajar. Eu quero comprar essa coisa que eu ainda não estou podendo, mas eu posso usar um mecanismo, né, da economia para que eu possa antecipar algo através dos juros e tal. E aí eu vou me endividando, né? E aí eu tenho o meu salário. Em algum momento, né, essa dívida em relação ao meu salário vai ficando muito alta. Chega uma hora que eu não tenho mais capacidade de pagar porque os juros ficam muito altos. E aí eu ainda posso passar por uma crise e perder meu trabalho. E aí nesse momento eu me ferrei. Você foi perfeito no exemplo. É esse o exemplo. É perfeito. Exatamente esse. Perfeito. Ou seja, se eu tenho uma dívida que eu consigo sustentar os pagamentos, essa relação dívida-salário, somos salários na família. Quanto é que eu recebo? Minha mulher, meu primeiro filho já está trabalhando, mora conosco. Quanto é que deu de salário? Quanto é que a gente tem de endividamento? Dá para pagar? Dá para fazer o serviço? Dá. Como você deu o exemplo, descalibrou. Foi lá em cima. Desgraçou a família inteira. Ao contrário, a família pagou todas as dívidas, não deve nada para ninguém. Você também tem o direito de ser feliz, compra sua casa de campo, compra sua casa própria. Se já tem casa própria, compra casa de campo, compra casa de praia. Ou seja, pode ter alguma dívida. Agora, fique atento para essa relação de sustentabilidade.
sustentabilidade. Se você estiver muito vulnerável, numa hora que o juros sobe, cai todo mundo. E esse é o fenômeno que a gente chama dos fallen angels, dos anjos caídos. É um momento típico. Na hora que você sobe o juros, porque tem uma inflação, tem um déficit muito grande, qualquer coisa acontece, o juros sobe, é como um caminhão faz a curva, cheio de gente na boleia, né? Cheio de gente na carroceria. Faz a curva, cai 4 na curva. O Banco Central sobe o juro, grandes companhias com resultado operacional. Conheço várias empresas que estão na Bolsa Brasileira, que estão com um EBITDA, por exemplo, né, que é o resultado antes do pagamento de juros, 1,5 bilhão. Aí o juro subiu, qual é o lucro da empresa? Zero. Porque ela está pagando 1,5 bilhão de juros para o banco. Porque ela se deixou vulnerabilizar, ela estava com a relação profits, né, quer dizer, dívida-resultado, muito alta. Então o exemplo vale para a família, o exemplo vale para empresas. Todo mundo tem que ter essa sustentabilidade, essa condição de relativo seguro em relação aos choques financeiros. Você tocou num assunto muito bom. Você falou de empresas com EBITDA muito considerável e que com a taxa de juros muito alta, pelo fato de elas terem alguma alavancagem financeira, sobra pouco ali na linha final, né? Então, uns impactos da redução da taxa de juros pode ser com que empresas que estão muito alavancadas, pelo fato de pagarem menos juros aqui para frente, possam aumentar o seu resultado. E aí, quando a gente traz um desconto, né, a valor presente da geração de fluxo de caixa nos próximos anos, essa companhia vale mais e o preço das ações sobe. Né? Então, acho que esse tipo de conexão que o investidor pode começar a fazer pode, no final das contas, trazer mais dinheiro para o bolso dele como investidor. Perfeitamente. Né? Ou seja, os fundamentos de economia e finanças são decisivos para o indivíduo, para a vida familiar, para o desempenho dele dentro da empresa, ele saber o que está acontecendo, o que vem para frente, para ele poder se adaptar, e para os países. Você ficar com juros altos décadas, como a gente ficou no passado, porque o governo não conseguia parar de gastar, você fica décadas. Em vez de ter 5 mil empresas de capital aberto, você tinha só 400, 300, 400. Porque exatamente a vulnerabilidade financeira era imensa, e todo mundo crescia um pouco, e ao banco quebrava, fora do jogo. Mas aí então é só a complexidade que eu começo a enfrentar aqui. Se a gente entende que esse tipo de conexão e análise pode colocar dinheiro no bolso do investidor que faz uma boa análise, eu estou obviamente falando sempre de um cenário de futuro, né? Sempre de futuro, nunca de presente. Sempre de futuro. Já aconteceu e o mercado antecipa as coisas. E aí, quando eu falo de futuro, é muito importante eu entender o seguinte: eu preciso ter alguma opinião sobre o que vai acontecer com o futuro do Brasil, né? E a gente, quando gravou nosso podcast, nem lembro, deve fazer 2 anos, 3 anos atrás, alguma coisa assim, né? Foi bastante. Eu lembro que você falou algo como, se o Brasil não fizer algumas coisas, a gente pode virar uma Venezuela ou uma Argentina. E, evidentemente, a gente fez muitas dessas coisas e não viramos, né? E aí tem uma frase, né, de um professor aqui da B3 que diz: o Brasil nunca vai virar Suíça nem Venezuela, né? O Congresso nunca vai deixar os opostos. Só que, no final das contas, antes de eu pensar em como eu aloco meu portfólio, eu preciso ter opinião do futuro do Brasil, né? Para onde que vai esse negócio? Eu falo, o Brasil vai ser destruído, eu vou tirar meu dinheiro do país, né? Eu acho que não, o Brasil vai prosperar, eu vou botar mais dinheiro aqui, né? Então, assim, qual que é a sua opinião sobre o futuro do Brasil? O Brasil tem sido um caso, primeiro foi um caso, se você pegar os últimos 120 anos, o Brasil está entre os 2 ou 3 economias que mais cresceram. Então, o Brasil é um caso interessantíssimo de relativo bom desempenho. Eu me lembro que, se você pegasse 3 ou 4 décadas, logo que eu estava começando a estudar economia, o Brasil estava no primeiro lugar. Era o Brasil com 7,3, 7,4, o Japão logo depois, e China, Coreia, nem apareciam no mapa, certo? Foram 2, 3 décadas do século passado. Aí, se você pegar um prazo um pouco mais longo, você pegar um livro assim, outro dia folheando um livrinho desse aí de introdução à economia, que é dado lá nos Estados Unidos, do Gregory Mencken, por exemplo, um livro de introdução básico, né? Volta e meia amigos me ligam: o que você acha desse livro, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Eu estava vendo lá, ele tinha uma tabela atualizada de 1900 até 2008, era uma edição meio antiga do livro, só vai até 2008. Era o Japão em primeiro e o Brasil em segundo. Então, nos 30, 40 anos que eu olhei, o Brasil era o primeiro e o Japão era o segundo. Aí, nesses 108 anos que esse livro mostrava, o Japão era primeiro, o Brasil era segundo. Como de lá para cá o Brasil continuou desempenhando mal, é possível que a gente tenha caído mais um pouco e um terceiro aí já tenha superado a gente, que estava em terceiro lugar. Eu vou atualizar isso tudo para o nosso curso. No nosso curso nós vamos ver isso, onde é que está o Brasil. Mas o Brasil era um polo de atração de capital humano, de tecnologia. É o maior parque industrial da Alemanha, fora da Alemanha, no Brasil. Os alemães viram e dizem o seguinte: São Paulo é a nossa maior cidade industrial. Maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, o Brasil atraía gente do mundo inteiro. Tá? É isso que nós estamos vendo hoje, ou vendo brasileiro entregar pizza em Boston,
fazer show de música em Barcelona. Quer dizer, os jovens estão indo embora, várias fortunas saíram. Os brasileiros tinham muito pouco dinheiro no exterior, praticamente nada, quando eu tinha a sua idade. Aí, a partir do momento que o Brasil vai perdendo a dinâmica de crescimento e vai sendo aprisionado nessa armadilha de baixo crescimento, o dinheiro vai saindo. A América Latina, grandes fortunas da América Latina estão indo embora. As cubanas já foram embora, as venezuelanas já foram embora, as argentinas já foram embora, os brasileiros já estão com um pé lá fora, um pé aqui dentro. Isso é muito ruim para toda a região. Não é? Então, se você me perguntar como é que é a macrovisão do Brasil, o Brasil é um caso muito bem sucedido durante prazos longos, mas a partir do momento que o Brasil começou a virar um campo de experimentação política, ideológica, e ao mesmo tempo abraçou o dirigismo econômico, em vez de deixar justamente... Porque esses imigrantes todos vieram e criaram fábrica de café, fábrica de tecidos. Eles, no início do século passado, eles fizeram uma revolução no Brasil e botaram o Brasil crescendo. E são empreendedores. Agora, na hora que você começa a tributar excessivamente, era o exemplo que eu dava sempre, mesmo antes de ir para o governo. Uma bola de ferro na perna esquerda, que é o juro muito alto. Uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos elevados. Um piano nas costas, que é justamente os encargos sociais, trabalhistas, todos esses encargos que dificultam a vida do empreendedor brasileiro. Então, acaba que você perde a dinâmica de crescimento. Então, o Brasil perdeu a dinâmica de crescimento. Aí você fala, e olhando para o futuro? Nós estamos recuperando a dinâmica de crescimento. Tem um futuro brilhante esperando o Brasil se nós fizermos a coisa certa. Por exemplo, eu percebi isso conversando lá fora, inclusive nós nas negociações lá fora já mudamos o eixo da economia. O Brasil, que era percebido como destruindo o meio ambiente, tudo isso, já no final do governo nós já tínhamos um eixo novo mostrando o seguinte, olha, o Brasil tem energia, tem a matriz energética mais limpa do mundo, tem energia renovável, tem um dos maiores parques. A energia que mais cresce no mundo hoje é solar e eólica, e o Brasil é o que mais cresce, entre todo mundo que está crescendo, do ponto de vista de energia eólica e solar. Então, se nós temos energia renovável barata, e o Brasil tem energia renovável barata, energia hidrelétrica, solar e eólica, nós temos isso barato. O Brasil pode ser, justamente, o mais competitivo produtor de energia verde, de energia nova, amônia verde, hidrogênio verde, tudo que precisa ser feito lá na frente para a sustentabilidade da economia mundial, para a produtividade na produção de alimentos, por exemplo. Vou dar alguns exemplos. Fertilizantes nitrogenados e descarbonizados, carbono zero. Quer dizer, como é que eu posso usar fertilizantes nitrogenados que, ao mesmo tempo, eu faço uma descarbonização produtiva? Quer dizer, ser verde não é abraçar uma árvore, tomar ayahuasca, né, e dizer sou verde, sou verde. Não, ser verde é uma trajetória de descarbonização produtiva. Nós vamos ter que aumentar a produtividade dos fertilizantes, tudo isso, e poluindo menos. Então, o Brasil pode ser realmente o maior produtor de energia limpa do mundo. Esse espaço está aberto. Quando nós viramos um dos mais eficientes produtores de comida, de alimentos no mundo, a produção de energia está aberta para o Brasil. Está aberta. Isso aí é um ecossistema importante que está sendo construído. Eu, por exemplo, estou me dedicando a isso. Eu estou criando uma ferramenta importante nessa direção. Para o Brasil trazer investimentos de fora, tecnologia alemã, tecnologia americana, tecnologia... Os dinamarqueses estão aqui fazendo eólica, os chineses estão oferecendo energia solar, placas, né, porque o sol está aqui, não tá lá. Então nós temos uma condição assim, extraordinária de fazer um futuro diferente. Mas nós temos que nos manter no caminho da prosperidade. Se nós continuarmos na mediocridade que foram os últimos 30, 40 anos, justamente achando que é o governo que vai salvar o país, em vez de acreditar que nós brasileiros é que vamos salvar o nosso país, o governo é uma dimensão útil, importante, socialmente, saúde, educação, tudo isso, mas ele precisa... Quem é mais forte? 200 milhões de brasileiros ou meia dúzia de cara lá em Brasília? Enquanto todo mundo achar que meia dúzia de cara em Brasília vale mais do que 200 milhões de brasileiros, nós não encontramos um caminho. Eu fui um desses meia dúzia que ficam lá. Nós fizemos um trabalho sério, com a ajuda de uma opção de gente, mas a grande verdade é o seguinte, mais Brasil, menos Brasília. Nós precisamos de mais Brasil. Nós temos que libertar essa energia produtiva que o país tem. Milhões de jovens buscando novidades, é o quarto maior penetração digital no mundo, o quarto maior mercado digital do mundo. Nós estamos aqui conversando porque eu tenho interesses em vocês também, vocês são distribuidores de conhecimento. Então eu olho para vocês têm ferramentas que eu jamais teria. Eu sou um dinossauro na idade digital.
Aí chegam vocês, jovens digitais, e falam, sabe aqueles MBAs que você inventou? A gente pode aumentar, ampliar, dar uma enorme profundidade para essa difusão de conhecimento. Estou dentro, quero fazer isso com vocês. Então, é o quarto maior mercado digital do mundo, a matriz energética mais limpa do mundo, o maior potencial produtivo de solar, o maior produtivo de eólica, ventos estáveis, unidirecionais, ou seja, o capex, mares rasos, ou seja, o capex é baixo na hora de você furar. O Mar do Norte é um mar profundo. Aqui o capex é metade do Mar do Norte, porque o mar é raso. Lá o vento é turbulento e multidirecional. Então a manutenção daquelas pás eólicas é caríssima. No Brasil é unidirecional. A pá gira o dia inteiro, 24 horas, numa direção só. Então, produzindo essa energia barata, o que nós vamos fazer? Permitir a reindustrialização do Brasil. O carro pode também rodar mais barato e com menos pegada de carbono. Toda a nossa produção industrial pode ser reconstruída, reindustrializar o país em cima dessa energia barata e não poluente. A exportação para garantir a segurança energética da Europa. Então, o Brasil tem um futuro brilhante, se souber manobrar. E manobrar é a solidez desses regimes institucionais, uma democracia vibrante, flexível, mercados pujantes, pouca intervenção de governo, liberdade para os investimentos, integração com as cadeias produtivas globais, acordos comerciais, entrar para tudo que nós estamos tentando fazer. O conhecimento, eu anotei uma frase que você tinha no seu estojinho, quando você era mais novo, que é o estudo é a luz da vida, né? E de fato, assim, a luz, ela é aquilo que no meio da escuridão, se você abrisse o olho e tivesse um pontinho de luz em algum lugar, daria essa direção do para onde você olharia, né? Então o estudo, ele tem isso mesmo, de dar essa luz, né, essa direção das coisas. E sem o conhecimento, você às vezes fica refém, né, de muitas coisas. É como a pessoa que ela come a maçã e joga fora a semente. E aí ela vira escrava de quem planta a semente e te vende a maçã. Enquanto que as pessoas deveriam ter a semente para que elas tivessem um poder de produção, de construção das coisas, e que muito vem através do conhecimento. Quando a gente fala de investimentos, é a mesma coisa, né? Então, se eu tenho conhecimento, eu posso me preparar para hoje. Daqui a um ano o mercado mudou, eu me preparo de novo. Daqui a 2 anos mudou, eu me preparo de novo. Eu vou surfando bem essas ondas, né? E você falou muito sobre um pouco do cenário hoje no Brasil, muito sobre um pouco do que o Brasil está construindo no futuro, desafios que a gente tem, né? Algumas fortalezas, fruto talvez de sementes que a gente plantou no passado. Mas se a gente fosse olhar para hoje, Paulo, olhando sobre a lógica de gestão de portfólio, tá? Imagina que eu tenho 100 mil reais. Tenho 100 mil reais para investir, né? E aí, não entrando nada muito específico, mas assim, se eu tivesse 100 mil reais e eu quisesse uma boa gestão de portfólio nos dias de hoje, lembrando que isso aqui vai mudar amanhã, ou semana que vem, em algum momento vai mudar de novo. Mas se fosse montar um portfólio hoje, assim, com um patrimônio de 100 mil reais, de uma forma macro, assim, como que você talvez alocaria ou pensaria em alocar algo como isso? Depende de muita coisa, não é, Negro? Por exemplo, se você é uma pessoa idosa, fica no renda fixa. 100 mil reais, bota no renda fixa porque os juros estão altos, extraordinariamente altos. Se você é um jovem, você pode ter justamente uma alocação um pouco maior em equity, porque é um país que deve conseguir manter o seu ritmo de crescimento. Eu, quando dei aquele exemplo de virar Venezuela ou virar Argentina rapidamente, era exatamente, eu estava lá no governo, sofrendo pressão política, todo mundo querendo gastar, no meio de um Covid que depois chegou. Quer dizer, a gente já tinha nós já tínhamos que recuperar as finanças públicas. Nós pegamos um país com muita dificuldade financeira. Aí na hora que nós começamos a recuperar, chega um Covid, sem aquela confusão danada. Realmente, se você está no meio de uma pressão de gastos imensa e você relaxar, você podia virar, porque a Argentina estava com inflação de 30% 4 anos atrás, 5 anos atrás. De repente foi para 50%, elegeu um novo presidente, já está em 100%. Quer dizer, então, uma nação para ser erguida, ela leva 100, 120 anos e tal. Para destruir é muito rápido. A Venezuela mergulhou no caminho da miséria, muito rapidamente. Foram 10, 15 anos e ela saiu do maior renda per capita da América Latina para baixo. Tem a depredação gradual também. A Argentina está há 100 anos a renda per capita descendo devagar. Já foi a 5ª maior renda per capita do mundo e está descendo. Então o Brasil tem esse problema de instabilidade, de transição incompleta. Então, mas é claro que o portfólio de um jovem tem que ter ações. Agora você tem que ter cuidado o seguinte, agora é o que o mercado está fazendo. Na hora que começou a cair a inflação, os juros vão descer, a Bolsa se recuperou. Na hora que a turma fala, bom, mas e se o déficit ficar muito grande? E se o arcabouço fiscal ou o gap dos impostos for fechado? Se fechar o gap dos impostos com imposto sobre as empresas? Bom, aí como é que fica o cara que ia botar uma parcela maior na Bolsa porque o futuro vai ser melhor? Vai ser melhor com mais tributação sobre as empresas? A nossa ideia, por exemplo, era tributar lucros e dividendos. Ou seja, o dinheiro que saiu da empresa.
e com gente que não é pessoa física. Lucros e dividendos de pessoa física. Jurídica não. Jurídica você tem que baixar. Tanto que a nossa proposta de reforma tributária, ela baixava os impostos. Eles vinham de 35 para 30, e se tudo corresse bem, o Brasil crescendo e a arrecadação aumentando como aumentou, a gente ia tentar. Os últimos 40 anos, a tributação sobre empresas no mundo inteiro desceu vertiginosamente. A tributação média hoje é 26%, 25%. E o Brasil, nos últimos 40 anos, subiu a tributação sobre as empresas, foi até 40%. Tem setor que paga 44% de taxa nominal. A efetiva é muito menor, porque eles conseguem tornar a base tributável diferente da base que paga juros. Se perguntar assim, quanto é que você vai pagar de juros e dividendos? Qual foi o seu resultado? 50 bilhões. Agora você vai pagar imposto. Qual foi o seu resultado? Espera aí, uma adaptação aqui. 7 bilhões. Quer dizer, você deduz uma opção de coisa da base tributável. Isso não pode, isso tinha que convergir. Sim, né? sim. Então nós estamos indo numa reforma tributária gradual. O liberal não é um revolucionário. O socialista normalmente é um revolucionário, quer fazer reformas radicais, que mexe tudo de uma vez só. O liberal é um evolucionista. Ele vai melhorando, melhorando. Então, o que nós fizemos com impostos? Vamos reduzindo as alíquotas dos impostos indiretos. Por quê? Porque no mundo inteiro os impostos indiretos vão caindo. Aí não corrigimos a tabela do imposto de renda. Por quê? Porque aí, naturalmente, vai subindo um pouquinho o imposto de renda. Então, você tira o imposto indireto, que é regressivo, atinge os mais fracos, os mais pobres, ICMS, IPI, PIS/COFINS, vai reduzindo esses impostos indiretos e deixa o imposto de renda subir um pouquinho. Ah, mas está tributando mesmo pessoas que ganham salários mais baixos. Ok, aumenta um pouquinho a faixa de isenção para eles só. Mas não corrige para todo mundo, deixa subir um pouquinho o imposto de renda. E as empresas? Abaixa o imposto de renda das empresas. Dinheiro saiu da empresa, foi para um cara que já é muito rico, quer comprar uma ilha e um avião. Ok, então você paga primeiro. Saiu da empresa? Paga sobre lucros e dividendos. Paga o seu imposto. Antes de 60 mil pessoas no Brasil ganhavam 350 bilhões por ano, quase 1 bilhão por dia, e pagam zero de imposto. Não está certo. Isso não está certo. A argumentação, mas eu já paguei na minha empresa. Mas eu não quero tributar a sua empresa. Eu quero baixar o imposto da sua empresa. Tudo que for reinvestido, for para crescer, gerar emprego, inovação, expandir as atividades, eu não quero tributar. Agora, saiu da empresa, imposto sobre os dividendos. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós super tributamos as empresas e não tributamos quem tem os recursos. Tem que ser o contrário disso. Então, a nossa reforma tributária estava indo devagar justamente nessa direção, descentralizando recursos, reduzindo a tributação, os impostos indiretos, aumentando o imposto justamente sobre quem ganha mais. Era isso. Ô, Paulo, um dia desse eu estava conversando com um filósofo, né? E ele trouxe um conceito muito interessante, né? Ele falou mas tinha a sua pergunta do percentual, quanto de ações, que você assim, faria? Isso. Eu acho o seguinte, o Brasil está nesse caso de transição incompleta. Nós colocamos realmente, nós mostramos pelo menos a direção. Na hora que surgiu essa base política de centro-direita, surgiu uma nova direção que é o seguinte, controle de gastos públicos, descentralização, mais Brasil, menos Brasília, abertura da economia, entrar nos grandes acordos comerciais, reindustrialização na base da energia barata, imposto sim sobre justamente os recursos que vão para lucros e dividendos e não sobre as empresas. Então nós lançamos uma série de vetores de transformação da economia. Eles estão aí. Governo mais produtivo, quer dizer, em vez de só sair contratando gente, governo digital, 40 mil pessoas se aposentaram, mas a produtividade aumentou no setor público. Então, a direção é essa. Surgiu uma base política para a gente fazer o caminho da prosperidade, que é o caminho liberal-democrata. Reconstruiu no pós-guerra. Primeiro criou a riqueza dos anglo-saxões. Quer dizer, foram os americanos, os ingleses. Depois recuperou no pós-guerra a Alemanha, Japão. E poderia fazer o Brasil o terceiro ou quarto país mais forte do mundo. O Brasil tem capacidade de ser o terceiro ou quarto melhor país do mundo, do ponto de vista de riqueza econômica. A armadilha da miséria em massa, o Brasil já escapou pela dinâmica populacional, a população não vai ser muito grande. Nós precisamos educar, saúde e educação para essa população, e a renda per capita vai subir o tempo inteiro. Agora, precisamos dessa liberdade para vir tecnologia, capital, tudo isso entrar. Então, é claro que um jovem no Brasil, olhando para esse futuro, ele tem que ter uma participação, ele tem que comprar ações, ele tem que começar a comprar pedaços, participações em lucro. Eu gostaria, com o regime de capitalização da Previdência, todos os trabalhadores brasileiros teriam participação nos lucros. Porque quando você compra a ação de uma empresa, você é sócio dos lucros e dos resultados dessas empresas. Então eu vejo um futuro dessa forma para o Brasil, se mantivermos o rumo. Agora, podemos ficar na armadilha da mediocridade, do baixo crescimento, que foi a nossa história dos últimos 30 anos. Há 30 anos a gente não foi para lugar nenhum. Você fala, mas foi culpa da democracia? Não. Os militares, os últimos 2 governos militares já estavam cheios de empresa estatal, inflação subindo, a coisa já estava nós já estávamos nos perdendo ali. Começamos a nos perder a dinâmica. Tanto que crescia 7%, no final do regime militar já estava crescendo 5%. Aí vem a democracia, cresce 2,5%, todo mundo, década perdida, culpa da democracia. Não, de jeito nenhum.
É culpa do modelo econômico, é o dirigismo econômico. Não é nem a democracia, nem o totalitarismo. A China virou o maior capitalista do mundo, é o global trader, é o cara que mais negocia com o mundo inteiro, é a China. A China é Adam Smith na veia, mergulhou no mercado global e virou uma potência porque abandonou os dogmas anteriores, que causaram inclusive uma fome que matou 30 milhões de pessoas lá de fome. Então, nós temos que estar atentos a isso. Menos ideologia e mais ciências econômicas. A gente fala tanto em ciências. Vacina, ciência, negacionismo. Existe a mesma coisa em economia. Existem os bons economistas e existem os negacionistas. Os que ficam inventando, jogando ideologia em cima. Não é isso. É empírico. Quais os países que deram certo? Quais são as práticas? O que funciona? Tem um sociólogo que fala que bons princípios ajudam, tem os economistas que dizem que as instituições, Douglas North, Nobel Prize, Prêmio Nobel de Economia, as instituições ajudam, aí tem os economistas que dizem que é a tecnologia, que é o capital humano, que é a taxa de investimento, isso está tudo, é tudo já modelado, pronto, não tem grande novidade nisso. O que a gente precisa é fazer o certo. Agora, você falou sobre essa ciência econômica, né? E assim como existe a ciência para você ver sei lá, como montar um foguete, né? Ou sobre o corpo humano, né? O que funciona, o que não funciona e tudo mais, também existe na economia. E aí tem uma coisa que eu sou um cara que acaba focando muito no mundo privado, no mundo dos negócios, né? Então eu debato e reflito muito sobre como gerir um negócio, como gerir uma empresa, né? E é evidente que num negócio, né, assim, existe um pensamento talvez muito mais aristocrático, né, do que um pensamento democrático. Porque se a gente tivesse um regime democrático, de alguma forma, né, numa companhia, e todos votassem o que eles quisessem, talvez a companhia não durasse um mês, porque cada um votaria seu próprio salário. Né? E aí você tem uma pessoa que ganha 3 mil reais, não, agora eu quero ganhar 50 mil reais, né? Não, agora eu quero ter tal benefício, tal direito. Então, talvez a gente não conseguiria gerir uma empresa, né? Talvez uma empresa quebraria se ela tivesse um regime democrático. Né? E veio um filósofo muito interessante chamado Guilherme Freire, um dia desses, e ele comentou que toda empresa, ela geralmente se inicia num processo de uma monarquia heróica, né? E aí, com o passar do tempo, ela vai se fragilizando, né? E de certa forma, aí vira uma república, depois uma aristocracia, talvez, e talvez uma democracia. Quando a empresa vira uma democracia, a empresa vira refém, né, de alguma forma, de opiniões que não estão alinhadas com o longo prazo, e a empresa eventualmente quebra. E você vê muitas empresas que às vezes participam de agendas, muitas vezes por causa disso, e também quebram. E aí você chega num governo onde você tem muitas vezes pessoas que votam nos seus próprios salários. E aí você vê coisas acontecendo porque existe uma certa responsabilização por isso. Né? E aí eu penso, né, por que numa empresa, eventualmente, a democracia talvez não funcionaria? E num país, talvez o regime que mais funcionaria, ou funcionou, seja a democracia. Assim. Sabe que esse diálogo é extremamente interessante, porque você vê, eu pensei no país, na dívida PIB, você me deu exemplo concreto da vida da família, de como é que tem a relação de sustentabilidade ali financeira da família e tal. E agora, de novo, você traz uma coisa assim do mundo real, do dia a dia das empresas, espetacular, que filosoficamente nós compreendemos também, que é o seguinte, que é exatamente o que você está falando. Existem dois grandes algoritmos de cooperação humana, cooperação social humana. E essa é a defesa de democracia e mercados. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dessa visão. Eu escrevi anos sobre isso, falo sobre isso, acredito. I walk my talk. Eu caminho o que eu acredito. Então, eu acho que isso aqui é um banco de investimento, devia ser assim. Não, nós vamos fazer um banco comercial. Eu saio, vou para outro lugar. Qual a única forma que você tem de demitir 500 pessoas sem brigar com ninguém, ficar amigo de todo mundo? É você sair. Quando você sai, você demitiu 500 pessoas e não brigou com ninguém. Então, se uma turma quer virar banco comercial, você sai. Aí a própria turma toma juízo e continua sendo banco de investimento. Fala, não, o caminho certo era banco de investimento. Então, quando você... são dois mecanismos totalmente diferentes. Um se chama um algoritmo de cooperação social chamado mercados. Os fenícios faziam trocas, os assírios, os babilônios. Tem registro de 5 mil anos atrás. Os primeiros escritos cuneiformes, você tinha inclusive... Tem 18 cabras, 35 vacas, fulano tem 35 vacas, 12 cabras. Tudo isso era desenvolvido justamente para já começar uma contabilidade ali, para saber o que o faraó tinha, o que o outro tinha, o que o imperador assírio tinha. Então, o Cortés, quando chegou a Tenochtitlan, que era a cidade do México, a capital dos astecas, ele escreve uma carta para o rei e diz, olha, os prédios são maiores que os nossos, os mercados são mais complexos que os nossos. Em Granada, quer dizer, os mercados são mais sofisticados. Tem um cara cortando o cabelo do outro ali, pagando em pele de animais, e o barbeiro então recebe e presta aquele serviço. Quer dizer, os mercados existem há milênios, as pessoas negociam, trocam, conversam.
E aí ficam achando que mercado é um negócio que foi inventado para explorar o outro. Então, não. Os mercados são organismos de cooperação humana. Eles funcionam lá de um jeito. As democracias são organismos, algoritmos de cooperação humana na dimensão política. O outro é na dimensão econômica. São diferentes. São bastante diferentes. Então, se você repara numa empresa, se a empresa for democrática, claro que você está trazendo um negócio de cooperação política para dentro de um negócio de cooperação econômica que não é igual. Não é igual. Qual é a base da cooperação econômica? É a diversidade. Você está com a camisa aí, foi você que fez? Você está com esse áudio aí, foi você que fez? Está falando no microfone, tem ideia de como é que faz isso? Está indo por um podcast aí que tem um cara ali sentado controlando, você sabe operar aquele negócio ali? E você usa tudo isso, não usa? Por quê? Cooperação humana. Agora, você tem algo para dar em troca, a sua capacidade empresarial. Que o cara que fez esse microfone aqui, talvez não tenha, ou se tem só para fazer microfone, não tem para fazer o evento. Então, esse algoritmo de cooperação humana é econômico. Aqui é produtividade, é diversidade, é completamente diferente do político. O político é o seguinte, somos todos iguais, temos direitos iguais, Então, é outro mecanismo de cooperação. Do lado de cá, você desenvolve novas tecnologias de administração. Olha, vamos controlar custos, vamos botar uma categoria de sócios, que são os empreendedores que arriscaram o dinheiro, e vamos botar os colaboradores. Esse fornece uma mão de obra e recebe o serviço. O outro vai para o risco. Se der certo, ganha muito, se der errado, perde tudo. Então, as lógicas são diferentes, e são dois mundos diferentes. E são a base da civilização ocidental. Se você perguntar o que os ocidentais têm em comum, foi essa evolução histórica da democracia e a evolução histórica das economias de mercado. Isso é o que eles têm em comum. E são bem diferentes. Você pode até testar uma empresa democrática, todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, desastre garantido. Da mesma forma que você for para a política e começar a dar direitos diferentes, a cidadania vai reclamar. Espera aí, eu sou um cidadão como você, por que você tem direito diferente do meu? Por que você... E são as perguntas que estão no ar aí, dia a dia. Dia a dia, para todo mundo. Por que se o cara é isso, ele tem direito a isso, e se eu sou um cidadão comum e pago o imposto dele, ele tem um direito diferente do meu? Por que isso? Então, toda a cooperação humana em torno da política, ela começa com a democracia dos iguais, na Grécia, né, antiga. Quer dizer, democracia eram os que tinham terra, eram os que tinham... O escravo não era parte da democracia, era escravo. O outro lá não tinha propriedade, não tinha nada também não votava. Não tinha representação, porque ele não tinha propriedade também. Então, a história da democracia é de ampliando a inclusão social, a inclusão política. A história da democracia é uma história de inclusão política. Você vê que é recente, as mulheres tiveram voto agora, 100 anos atrás, 100 e poucos anos, isso é um absurdo. Mas era a forma como a cooperação política se dava. Eles achavam que a mulher não teria força. Tem exemplos extraordinários. Desde uma Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, uma mulher que foi assim, extraordinária, mudou o império, a vida do império. E mesmo assim elas não tinham direito a voto, a nada disso. Então isso é uma evolução. E a mesma coisa no mundo da economia. No mundo da economia você vai evoluindo. Primeiro era o grande barão industrial que contratava todo mundo e que criou todo esse imaginário de exploração. Quer dizer, o cara, na verdade, está fazendo carro para todo mundo, mas é chamado de explorador. O Ford fez o carro ter em massa, para justamente todo mundo poder ter acesso ao carro. Não, ele está explorando a mão de obra. Pô, cara, o cara substituiu o cavalo, carruagem, por um negócio de consumo de massa. E aí você xingando o cara dizendo que ele está explorando alguém? Maluquice isso. Não, mas ele ganhou muito. Ok, tributa o excesso que ele tem e forneça oportunidades educacionais para os outros mais jovens, para eles terem igualdade de oportunidades. Então, são dois mecanismos bem diferentes, e você chama atenção com muita propriedade para isso. A empresa, realmente, eu não diria que ela é... Isso é uma analogia interessante, né? Que é um rei-herói, é um cara heróico à frente. É isso mesmo, normalmente o fundador da empresa, o visionário, o cara que vem na frente, dizendo, é por ali que nós vamos, por ali que nós vamos. Mas a empresa tem que se renovar, porque as circunstâncias vão mudando. Então ele cria uma sociedade, ele quer garantir os melhores. Ele é o visionário que foi na frente. Mas tem 4 ou 5 caras que são chave para ele. Aí ele transforma em sócio. Aí cria uma camada de sócio em cima. Aí tem uma ascensão social dentro da própria empresa. Tem uma ascensão profissional dentro da própria empresa. Esse está desempenhando bem, ele é premiado, ele sobe. Então, são mundos... Você vê que há uma ciência disso. Ciência não quer dizer... As pessoas se habituaram a achar que a ciência é a verdade. Não é isso a ciência. Karl Popper, o maior filósofo da ciência, repetindo... eu me esqueci o nome agora do grego,
não sei se não é o Anaximandro, eu vou me lembrar um dia desse e te digo para você falar para a turma toda. Mas ele dizendo o seguinte, o filósofo da ciência do século XX, meados do século XX, escrevendo, dizendo o seguinte, quem disse bem sobre ciência foi um grego, 2.500 anos atrás. O que ele disse? A realidade não é inteiramente conhecida, nem, na época eles diziam, nem pelos deuses. É tudo um tecido, uma rede que nós jogamos em busca da verdade, que nós jamais conheceremos plenamente. Nós vamos fazendo aproximações. Por exemplo, como os gregos andavam por ali, mesmo só no Mediterrâneo, a Terra é plana. Qual o problema? Nenhum. A ciência funcionava, Terra plana. Pode ser Ptolomeu, direto. Aí, de repente, o cara vai fazer uma circunnavegação. Opa, mudou minha visão de mundo. A Terra é esférica. Nossa, tem gravidade, é um troço muito mais complexo. Aí, quando você acha que a ciência exata, por exemplo, o Samuelson, perguntaram para ele qual o melhor economista seu. É muito interessante isso. Perguntaram para o Keynes, qual o seu economista predileto? Ele falou, Ricardo. Porque Keynes era macroeconomia aplicada. Então ele admirava Ricardo, porque era macroeconomia aplicada. Então ele falou assim, Ricardo é o melhor economista que jamais existiu. Aí perguntaram para o Paul Samuelson, o primeiro prêmio Nobel de Economia. Quem é o melhor economista que existiu? Newton, Isaac Newton. Ele fala assim, Walras, o francês do equilíbrio geral, porque ele é igual Isaac Newton. Só existe um sistema do mundo, ou seja, ele pensou justamente na física clássica, só existe um sistema do mundo, e foi Newton que descobriu. Só existe um sistema do mundo em economia, que é o equilíbrio geral, e foi Walras que descobriu. Errado. Tinha física quântica, que derrubou logo depois, a teoria da relatividade também derrubou a quântica logo depois. Ou seja, a exatidão da física não é exato. É o princípio de incerteza de Heisenberg. Quer dizer, você nem sabe por onde. Quando você vai reduzindo, entrando na matéria humana, você entrou no corpo humano, entrou no átomo, quando você chega no elétron, no final tem nada. Nós somos feitos de nada. É tudo energia, tudo... Então, a ciência é experimental. Esse papo, como a gente acostumou a subir e descer em avião e fazer prédio sólido, ciências exatas, porque faz um prédio. A economia também, nesse sentido, é exata. Se o preço dessa garrafinha for para $1 milhão, ninguém vai comprar essa garrafinha. Aqui. Agora, se for R$5, eu compro essa garrafinha. Mas se tiver no deserto, eu pago tudo que eu tiver para ter essa garrafinha. Então, a ciência no sentido de fazer previsões empíricas, a economia é também, a biologia também. Você pode tomar um remédio e se curar, e você pode ter um remédio que tem um efeito colateral, você tem uma crise anafilática e morrer. E aí? Então, a ciência são evidências empíricas, são hipóteses de trabalho com evidências empíricas. Então, eu acho que o Brasil está entrando no caminho da prosperidade. E se fizer isso, eu acho que ele vai para o caminho da miséria. Então, a economia é uma ciência mesmo. Da mesma forma que existe a ciência médica, a ciência biológica, não é exata. Nós dois vamos ter a mesma doença, eu posso morrer, você pode se curar e o outro pode ficar com a doença crônica. Agora, em termos de grandes números, 90% dos que fizerem essa cirurgia têm sucesso. A economia é igual. 90% dos países que seguirem esses princípios das ciências econômicas terão sucesso. 90% dos investidores que prestarem atenção no desenvolvimento disso, daquilo, podem ter sucesso. E se todo mundo for muito bom em tudo, os mercados são eficientes. Está tudo no lugar já, não há mais nada para fazer. Quando é que os mercados serão plenamente eficientes? Jamais. Porque todos tinham que saber a mesma economia que os grandes economistas sabem, saber as mesmas análises de valuation que o Warren Buffett é capaz de fazer as mesmas análises políticas que o Kissinger é capaz de fazer. O dia que todo mundo tiver essa capacidade, nem compra nem vende na bolsa. Aliás, só compra, faz a gestão passiva, só compra e fica quieto, porque já está tudo no lugar, não tem mais nada para ganhar. Entre aspas, você me perguntar como é que você olha para a sua vida e tal. Assim, olha, 2 grandes amores. Primeiro, minha família, as pessoas que eu gosto, amigos e família. E o outro é o conhecimento. Você fala assim, você é banqueiro? Não, eu fui banqueiro, tive um banco. Você é estrategista de hedge fund, de asset? Não, eu sou um economista. Você é um ex-ministro? Não, eu era um economista que ajudou o país num momento difícil. Então, eu adoro economia. Gosto de economia, leio, estudo e pratico. Então, eu tento fazer essa síntese. Sinto que tem que ter essa humildade de saber que tudo é uma grande teia de suposições que tem valor por um certo tempo. Terra plana funcionou durante um certo tempo, depois deixou, caiu, virou justamente o nosso sistema heliocêntrico. Depois caiu também, vem a teoria de relatividade, tempo, espaço, tá tudo, não é bem assim que vocês pensem, não é como vocês pensam. Então, são hipóteses de trabalho. Você tem, por exemplo, a economia clássica era assim, não tem grande problema, você vai crescendo devagar, aí de repente tem uma grande depressão. Aí você fala, não, isso é um mal
causado por instabilidade de investimentos, diz o Keynes. Então precisa vir o governo para ajudar a estabilizar. E realmente nós usamos isso. Quando o Covid pegou, nós, Keynes e Friedman. Friedman, renda mínima. Forma de botar o pobre rapidamente com dinheiro na mão. Digital e na mão, renda básica para ele, Auxílio Brasil. Eu pensava nisso. Na hora que acontece um negócio desse, Milton Friedman, dá a renda mínima básica para quem não pode se sustentar. E ao mesmo tempo Keynes, anticíclico, gasta um pouco. Mas vamos fazer como no passado, que você gasta e depois derruba o país todo, vai para a inflação. Não, só um ano, temporário. A doença durou mais, 2 anos. Tem a Ucrânia, 3 anos, mas temporário, o tempo inteiro. Se ganhar a eleição, aí sim, imposto sobre lucros e dividendos, que a gente já queria ter colocado, e aí sim pode perpetuar, entre aspas, esse auxílio extra que foi dado emergencialmente naquele tempo. Então eu estou usando os conceitos o tempo inteiro, eu uso as ferramentas o tempo inteiro. O Keynes dizia que a economia é uma caixa de ferramentas, você vai lá, busca uma ferramenta, busca outra. Agora, dizia do outro lado, a outra corrente, olha, quando você começa a mexer toda hora, você perde a credibilidade, você acaba tornando essas políticas inefetivas. Todo mundo começa a perceber e aí a inflação vem mais rápido ainda, nesse sentido que eu dizia que é perigoso. Você pode fazer uma cirurgia de vez em quando para salvar o cara. Agora, se você fizer 3 safena toda semana, cuidado. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Cara, fascinante o que você fala, assim. Você fala de um jeito, realmente diferente ouvir quem estudou muito e viveu muito, assim. Se eu fosse fazer uma estimativa aqui, Paulo, quantos livros você acha que você leu na vida, de alguma forma, sobre esse tema, hein? Eu não tenho como dizer isso, porque é um hábito antigo. Como o estudo era a luz da vida, eu acreditei nisso, eu mantive esse hábito. Se você disser, eu sou uma criatura do conhecimento, eu tento estudar com a humildade de saber que a ciência e tudo que você estudou jamais te darão a verdade e o acerto 100% das vezes, nunca, você vai errar muito ainda. Mas você tem uma margem de acerto bem maior se você estiver bem informado e bem treinado. Mas eu posso até fazer esse cálculo assim, porque eu escrevia um artigo toda semana para um jornal, e sempre escrevi para revistas e jornais, sempre. Eu estava escrevendo sempre em jornal, revista, etc. E como ninguém tem suficiente inteligência para escrever algo muito bom toda semana, a criatividade é algo que vem de vez em quando, as grandes ideias são raras, etc. Eu interpretava que os meus artigos tinham que distribuir conhecimento. Então eu estava o tempo inteiro distribuindo literatura, que eu estava lendo. Então eu lia 2, 3 livros por semana, livros, sei lá, 200 páginas, 150 páginas. 2, 3 livros por semana? Eu lia isso. Caramba. E aí eu citava. Eu não sei se são 2 ou 3 por semana, basta eu olhar meus artigos. Se eu citar 2 ou 3 livros lá é porque eu estava fuxicando esses livros, estava mexendo neles. Alguns eu já tinha lido. Eu não estava lendo 2, 3 por semana, não. Porque alguns eu já tinha lido e eu mencionava porque me ocorria. Tinha um assunto qualquer que acontecia. Por exemplo, como agora, né? Sei lá, o Banco Central está baixando os juros. O Banco Central subiu os juros e agora vai baixar. O Banco Central subiu os juros, eu me lembro na mesma hora de um livro, Never Fight the Fed. Nunca lute contra o Banco Central. De um conhecido analista, por muitos anos, 10, 15, 20 anos, ele foi um dos melhores analistas de Wall Street. E eu, na época, era um Fed Watcher, eu seguia o Federal Reserve para saber o que tinha que fazer, se ele estava fazendo certo, errado, o que ia acontecer com juros globalmente, para onde iam as economias. Então o título do livro é Never Fight the Fed, nunca luta. Então você sabe o seguinte, o banco vai começar a subir o juros, sai da frente, não vai comprar ação, porque o valor presente de todos os lucros vai encolher. Né? O que é a Bolsa? É a coleção de empresas listadas, é o valor presente de todos os lucros futuros. O juro vai subir, vai descontar essa corrente toda, vai ter recessão, vai cair, os resultados financeiros vão cair, etc. Então, nunca lute contra o Fed. E agora ao contrário, o Banco Central começou a baixar o juro. Opa, está ventando, abre a vela, aumenta um pouquinho a alocação lá. Até onde ele vai baixar? Olha para o fiscal. Olha o que está acontecendo para o fiscal. Olha para a gestão das empresas. Está piorando tudo? Tá, cuidado. Vai baixar, mas não vai conseguir baixar muito. Ou vai baixar e vai baixar poucas vezes. Ou vai baixar pouco tempo. Então, tudo isso é uma grande configuração. Eu teria que pegar meus artigos todos, ver os livros todos que eu citei e dividir aquilo pelo número de semanas e ver quanto que eu li. Fiz um cálculo rápido aqui, assim, pô, se você está com quantos anos hoje exatamente? Pô? Eu estou com 73. 73. Aliás, eu faço esse mês 74. Uau! Caramba, 74. Que legal. E eu Cara, você falou muito sobre humildade, né? E eu acho que o investidor, ele precisa ter 2 atributos, né? Humildade e auto-perdão, né? Humildade para você saber que você não consegue prever o futuro. Perfeito. E auto-perdão para você saber que você vai errar e se perdoar quando isso acontecer. Perfeito. Não é? E todos nós já erramos bastante, não é isso? Exatamente. A gente sabe que a vida é assim, né? Exatamente. A gente sabe que a vida é assim. Tem que ter essa humildade que a ciência tem, hein? A ciência é uma proposta que diz o seguinte, olha, se você fizer isso em 80% das vezes, vai dar certo.
Tem uma margem de confiança aí que você... Agora, esteja preparado para o erro. E se tiver errado, ok, melhora um pouco o seu conhecimento. O Buffett dizia assim, eu adoro esse pessoal aí falando de mercados eficientes, porque aí eu consigo ganhar meu dinheiro, porque eu sei fazer uma análise melhor e eles acreditam que o mercado já está no lugar, então eu vou ganhar. Porque ele tem aquela capacidade de fazer analiticamente melhor que os outros. Só que eu, como economista, sei que eu, por exemplo, consigo ver, às vezes, um movimento macro que ele acha que não existe. Ele fala assim, esse negócio de market timing é tudo errado. Não, não é não. Da mesma forma que você é bom para fazer o valuation da empresa e dizer que essa empresa é boa em qualquer circunstância, ou seja, você está falando lá do alfa seu, o alfa que você tem, eu, como macro, sei para onde está indo o beta. E o beta, se for bom, diz o próprio Warren Buffett, todos os barcos sobem. Da mesma forma que todos os barcos caem quando o negócio está ruim. E você até vê quem está nadando pelado. Mas dá para ser aprendido isso, você acha? É claro que sim. Um bom economista tem uma chance muito maior que um bom analista de empresas de saber para onde a economia está indo e se a maré está subindo. É o beta. E da mesma forma, um bom analista de empresa tem muito mais chance de fazer uma boa avaliação e saber que papel pode desempenhar melhor do que o economista. Né? Agora, o importante do conhecimento é isso, é saber que eles são complementares. Mesmo a análise rudimentar, que foi a teoria do valor-trabalho adaptada pelo Marx para fazer de exploração, etc., mesmo isso tem sinais muito importantes. Eu sempre tive amigos socialistas que me deram sinais, alertas super importantes. Eu me lembro eu chegando de fora, conversando com um político até bastante conhecido, ele era de esquerda, jovem ainda, e ele falava assim, não, mas não pode, tem que fazer isso, isso, isso. Eu falava, não, escuta, nessa questão de orçamento, isso não tem nada a ver com ideologia. Você pode falar saúde, educação, tudo bem, eu estou aprendendo, eu sei que é importante. Nós temos, Chicago fala em capital humano é educação. O Becker ganhou um prêmio Nobel falando disso, quer dizer, então Schultz ganhou um prêmio Nobel falando disso, então nós sabemos que a educação é importante. Agora, se você falar que a educação é importante, você vai gastar 2 trilhões esse ano, você vai tornar um povo inteiro miserável e não terá educação. Então, eu sempre tive uma interação muito produtiva. Uma das coisas que nós aprovamos, que foi esse imposto sobre lucros e dividendos, teve o apoio da esquerda, maciço. 2 vezes nós não conseguimos aprovar, e eu liguei para um político super conhecido e falei, olha, vem cá, nós precisamos taxar lucros e dividendos. Ele falou, não, mas isso é uma causa do Brasil, é socialmente justa, nós estamos em proceder, nós precisamos de um imposto de renda um pouco mais robusto e socialmente justo, você tem que me ajudar. Ele falou, vou levar 10, 12 partidos aí. Eu falei, não, eu não sou coordenador político, vai lá no presidente da Câmara. Ele foi lá, depois de suspenso a votação 2 semanas seguidas, na terceira semana foi votado e foi aprovado na Câmara. Aí, naturalmente, porque existem também pressões de interesse, bloquearam no Senado. O Senado não tocou para frente. Naquela ocasião, né, particularmente. O Senado, por sua vez, me ajudou demais em outras ocasiões. E às vezes bloqueava na Câmara. Quer dizer, então, eu não gosto de partir para análise de santos e demônios. Eu gosto de partir para análise da engrenagem, como é que ela funciona. E a engrenagem entregou muito, em condições muito difíceis. Dito isso, dá para corrigir e melhorar todo mundo, inclusive eu. Todo mundo tem que melhorar e tem que ter essa humildade de saber que... Você quer dar algum recado final, Paulo? Eu acho que o Brasil tem um enorme potencial e o futuro não está escrito. Por isso que não existe previsão que vai dar 100% certo. O futuro não está escrito, o futuro só depende de nós. Se nós trilharmos esse caminho da prosperidade, seguindo os bons princípios, e isso vale, como você várias vezes na nossa conversa intercedeu e disse corretamente, a sustentabilidade fiscal ela vale para o país, ela vale para as famílias também. Os princípios de conhecimento valem para a macroeconomia, sim, e valeram muito para toda a minha vida profissional, exatamente, nos diversos desafios. Então, o conselho que eu dou é aprender sempre. E estudar era um sentido um pouco mais restrito. Né? O meu pai falava, olha, o estudo é a luz da vida e tal, no sentido de assim, vai para a escola, estuda, ganha bolsa de estudo, vai se formar lá fora. Então, mas era um sentido um pouco restrito, porque aprender é muito mais amplo do que só ler livros. Por exemplo, toda essa dinâmica digital é extraordinária, você aprende muito mais rápido. O livro é penoso, são horas, 2, 3 horas todo dia, às vezes de madrugada. Quem tem insônia lê mais, né? Eu, por exemplo, tenho. Então eu leio. A minha velocidade de ler livros é muito fruto de um defeito. E eu acho que na vida é isso. Quer dizer, às vezes você tem um troço ruim acontecendo, você tem que tentar transformar numa coisa boa. Estou sem sono, estou com insônia. Vai ler, aprende alguma coisa, em vez de ficar parado olhando para a televisão. A televisão também aprende alguma coisa, mas dependendo do canal que você coloca, né?
Mas a ideia é não percam a oportunidade de aprender, acreditem nos outros, na cooperação, a espécie avança, os países avançam, as empresas avançam, e você avança na base da cooperação, na diversidade, um sabe fazer melhor uma coisa, o outro outra coisa. Então eu tenho muito essa atração pelo novo, né? Às vezes eu já realizei um sonho num lugar, eu prefiro ir para outro lugar, não é nem porque eu demiti, porque eu não queria, é porque eu acho que tem que ir para outro lugar. As empresas se renovam, é aquilo que você falou, pode nascer como uma monarquia heróica, né? O herói mítico e tal, depois vai virando uma sociedade. Ela pode degenerar, se ela adotar coisas políticas num ambiente econômico, ela degenera e vai embora para a democracia de uma empresa medíocre, ou ao contrário, ela vai se renovando, ela vai para o partnership, o partnership ela abre capital, transparência pública, ela vai subindo, vai melhorando cada vez formas mais efetivas de entregar o que ela se propõe, né, cumprir sua missão. Então, pessoal, é saúde, família, pessoas que você gosta. Saúde, eu tentava ser bom aluno, mas entre ser o primeiro ou ser o terceiro, jogando futebol, namorando e música, tá bom também. Tá bom. Leitura geral. Ô, Paulo, deixa eu só te fazer mais uma pergunta também. Poxa, eu tive alguns grandes acertos na minha vida. Aí eu não vou falar da minha vida particular ou nos negócios, mas eu tô falando do que eu fiz com o meu dinheiro, com a minha alocação de capital. Certo. Então, vou citar algumas aqui, porque depois eu quero jogar para você essa pergunta. Então, por exemplo, eu lembro que um pouquinho antes do Covid, né, por mais que não tivesse nenhum indício de que existiria o Covid, né, me soava como se a economia estivesse um pouco cara no Brasil, né? Eu lembro até que eu fiz alguns vídeos sobre isso, não a economia, né? As empresas no Brasil negociadas de uma forma listada. Eu lembro que eu me protegi nesse momento, então o meu portfólio, ele virou um portfólio mais defensivo, né? Então eu tirei um pouco de equities, coloquei um pouco mais em renda fixa, né? Nesse momento, acabou que o mercado estava caro, tivemos Covid e a bolsa caiu, né? E ali embaixo, eu lembro que quando a bolsa caiu rapidamente, talvez coisa de 3 meses, 50%. Isso, são aumentos de ajustes são fulminantes. Eu lembro que as pessoas ficaram desesperadas, né? Assim, as pessoas vão morrer, as empresas vão quebrar, nada, etc. E ciclicamente, sempre passamos por momentos, talvez não nesse grau de desespero, mas com semelhanças, né? Similaridades. E aí, nesse momento eu fiz o quê? Eu rebalancei novamente meu capital, vim mais para equities, né? E esse foi um dos movimentos que eu fiz, dentre vários, onde eu me dei muito bem. Essa era a forma de vida dos anos 80. Os anos 80 eram isso o tempo inteiro. Isso que aconteceu agora, um Covid, caiu de repente, aí isso nos anos 80 era toda hora. Tá indo para a hiperinflação, saldo de 50 foi para 200, aí aquela correria. Aí de repente, agora teve o plano cruzado, acabou a inflação no Brasil, o Brasil não sei o quê, aí a bolsa subiu de novo, aí o plano deu todo errado, caía tudo outra vez, agora vem o plano Collor, vai salvar, congela tudo, aí cai. Então, o Brasil era isso o tempo inteiro, rebalanceamento, alta frequência, high frequency. Isso que você fez, eu tinha que fazer a cada 5 meses, 4 meses, o tempo todo. Isso que você fez num momento, e você agiu correto. O que você reduziu? Independente do que fosse acontecer ou não, você falou assim, tá caro. Por que ficou caro também? Você imagina que um país que nos anos 80 tinha 5 mil empresas listadas, 40 anos depois, ele tem 400 empresas listadas. Ou seja, na hora, e o país está crescendo e as pessoas estão enriquecendo, tem mais dinheiro, mas o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou comprar ações. Então você começa a comprar ação com PL de 15, 20, 30, 50. Por quê? Porque só tem aqueles ali. Você vai botar na bolsa, a bolsa só tem 50 veículos. Aí isso, por sua vez, dispara o mecanismo de IPOs. Aí os bancos, tá faltando empresa na bolsa, vamos fazer isso. Isso, por sua vez, dispara os private equities. Eu preciso fabricar empresas para levar para lá. Então, é uma engrenagem sofisticadíssima. E isso está girando o tempo inteiro. Mas segue, por favor, te interrompi. Não, muito boa pontuação a sua. Porque esse movimento que eu fiz, né, de uma leitura acertada, né, não do que acontecer no futuro, mas do que eu precisaria, pelo menos, me proteger, né, me posicionar, eu tenho certeza que aconteceu algumas vezes na sua vida. Eu queria que você contasse, talvez, para mim, um caso que você lembre, onde você, com seu próprio capital, assim, você, poxa, fez uma boa leitura, uma leitura acertada, né, contasse uma história que funcionou, que foi legal para você, que você colheu frutos, assim, no passado. Nós temos algumas que funcionaram e algumas não funcionaram. Por exemplo, eu achava que vou começar com uma que demorou muito a acontecer. Eu achava que, no caso, e aí eu fiquei procurando a explicação para isso, que foi o seguinte, quando entrou a China nos mercados globais, ela deu um mute nos aumentos de salários no mundo, para a classe média, que eles chamam de blue collar, o trabalhador da indústria siderúrgica, dos automóveis, etc. Então, quando a China entrou, e quando entrou o Paquistão, quando entrou a Índia, 3,7 bilhões de pessoas entraram nos mercados globais de trabalho. Então, os salários não subiam. Os salários não subiam. Quer dizer, como é que vai ter um aumento de salário na indústria automobilística norte-americana se quem está vendendo carro é Toyota, Corolla, primeiro era Japão e Coreia e depois entra a China também?
com os carros dela. Quer dizer, então, na hora que... E isso é um teorema em economia, porque justamente eu fazia uma previsão que é o seguinte, eu acho que daqui a pouco vai ter inflação nos Estados Unidos. Porque eles estão com juros zeros há 5 anos, 10 anos, o juro está há muito tempo baixo. Aí a inflação não vem. Aí você começa a perguntar por quê? Aí você descobre, vai lá na casa de ferramenta. Primeiro você tem que ter a humildade de entender, ó, errei, o negócio não está acontecendo. Por que não está acontecendo? A ciência é uma hipótese. Eu estava trabalhando talvez com a hipótese errada. O que é? Eu estava com um mercado local de trabalho. O cara com juros zero, desemprego baixo, a inflação em algum momento vai subir. Não subia. Aí por quê? 3 bilhões de eurasianos entraram no mercado de trabalho e não tem aumento de salário. Aí você compreende o seguinte, esse é o Stoper-Samuelson, o teorema da equalização dos preços e fatores. O salário está alto nos Estados Unidos, o automóvel custa $40 mil. O salário está baixinho no Japão, na Coreia e agora na China, o carro custa $10 mil. Então eles vão começar a comercializar, o preço vai descer nos Estados Unidos e os salários vão ficar pressionados, e os preços vão subir na Ásia e os salários vão subir lá. E assim foi. O Toyota começou a entrar nos Estados Unidos, moderou, os americanos tiveram que remodelar a indústria dele, todas automobilísticas, tudo em direção a economizar um pouco de combustível, tudo isso, design mais moderno, etc. Acabaram aqueles carros da minha geração antigos, Ford Mustang, Chrysler, Plymouth, Cadillac, aqueles troços todos sumiram, e os preços e os salários melhorando na China. De repente, agora, recentemente, travou o mecanismo, e ainda veio o Covid, ruptura nas cadeias produtivas, e aquele juro zero, aquele tempo inteiro, mais o Covid, a inflação começou a subir. E aí os bondes começaram a abrir taxa. Você tem bonde de 40 anos, com um déficit imenso, bonde de 40 anos nos Estados Unidos, com taxa de juros de 1,60, com déficits imensos. Ou seja, o mercado se distraiu, os bancos centrais achando que estavam fazendo um bom trabalho, e eu várias vezes disse para ele, you're behind the curve, vocês estão atrás da curva, you're sleeping at the wheel. Os últimos 4 anos lá, eu conversando com ele, vocês estão dormindo no ponto, vai subir a inflação mundial, não se preocupa com o Brasil, não, nós vamos sair antes de vocês. Eles, não, porque o Brasil, precisamos ajudar. Eu falei, não, ajuda vocês mesmo, não precisa ajudar a gente não, nós vamos sair da crise antes de vocês. Então eles dormiram ao volante, nosso fiscal foi o primeiro a ajustar, o nosso Banco Central logo depois está sendo o primeiro também a ajustar, e eles estão atrasados. O problema deles estão só começando. Os nossos problemas, teoricamente, estariam agora acabando. Né? Caramba. Bom, cara, existe muita profundidade, eu falei de um complexidade. Eu falei de um erro. Acerto foi durante o programa de estabilização. Você perguntou um grande acerto. Durante o programa de estabilização, que foi o Plano Real, fazer captação lá fora e passar o dinheiro e investir aqui no Brasil. Outro acerto, fazer private equity na área de educação, que era uma área importante, que eu achava que era importante. Não tinha capital público suficiente para educar o brasileiro. Está faltando dinheiro na saúde, está faltando dinheiro na educação, justamente porque o governo inchou e gastou em coisas que não tinha que ter gasto. Então, resultado, o básico, saúde, educação, saneamento, segurança pública, está faltando. Então, vamos investir um pouco no setor privado ali. Ou seja, se a economia crescer, tem um setor que vai crescer mais ainda do que a economia, o setor de educação, o setor de saúde. Então, vamos fazer um private equity e vamos entrar nesses setores que vão crescer no futuro. Como é agora, olhando para o futuro, se o Brasil vai crescer em alguma coisa, vai ser em energia. O Brasil vai ter que fazer. Então, eu estou fazendo um private equity agora de energia. Energia futura, descarbonização produtiva, coisas desse tipo. Então, sempre com um olho no futuro, tentando. Mas isso é uma visão que você fica, às vezes, 4, 5, 6 anos implementando. É diferente do portfólio management. Quanto mais a economia tiver volatilidade, maior é o alfa, a extração de valor do high frequency trader. No outro extremo, quanto mais estável a economia, maior é o alfa do investidor de valuation ou de inovação tecnológica, o private equity, lá na outra ponta, é o setor real. E tem o meio termo, que o Brasil sempre teve no meio termo, que é a alocação, é o portfólio management, é o gestor ali que fica equilibrando, porque não dá para botar tudo. Só se você fosse muito jovem, numa economia muito dinâmica, você botar tudo em ações. Nem dá para ficar todo em renda fixa, só se você fosse muito velho e numa economia com juros sempre muito alto. Então o Brasil é mais ou menos o território do portfólio manager. É o cara que faz essas alocações como você tem feito bem. Graças a Deus. Bom, Paulo, muito obrigado por esse nosso papo. Eu estava vendo que foi em 2021, aqui que a gente gravou o nosso último episódio, e agora em 2023 estamos gravando novamente. Acho que foi um pouquinho antes do Covid, né? Ou já foi no meio do Covid? Você se lembra? Eu acho que foi meio durante as coisas, sabe? Assim, o Paulo tava quebrando ali. Talvez por isso eu apavorado tenha dito, vai virar Venezuela se gastar demais com a máquina, tem que
Exatamente. Mas eu lembro que foi incrível, o pessoal adorou, enfim, a gente também gostou muito da experiência. E também foi quando a gente se conheceu, né? Então foi muito legal esse encontro. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje de novo, que nossa parceria seja muito próspera e a gente possa trilhar o caminho da prosperidade. Obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande, porque difundir conhecimento é uma coisa que eu acho a mais nobre de todas. Muito bom, muito obrigado, Paulo. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio e tchau.